Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, seu podcast de cinema, vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho Gabriel Gaspar, e editado pelo fabuloso Marcelo Zaniolo. São seus olhos, Fábio, são seus olhos. Fabuloso. Divino Marcelo Zaniolo. Todo o programa vai ser um adjetivo ainda mais poderoso, mais superlativo pro Marcelo. Caraca. Criativo. Marcelo é nosso criador. Quem cria, é. Tá bom. Aí eu já tô ficando sem jeito e quase perdoando vocês por me fazerem editar mais um podcast cheio de spoilers de um filme que eu ainda não vi. A gente vai fazer uma promoção em algum momento que a gente vai pedir todos os adjetivos dados ao Marcelo. Aí as pessoas vão ter que colocar todos. Bem, nesse episódio estamos trazendo pela primeira vez um filme que muitos ouvintes pediram, seja no Instagram, seja no Twitter. Estamos falando de Mãe, do grande diretor Aronofsky. Cara, esse filme, ele é muito pedido, né? Ele é meio que convocado pelo público. Eu acho que ele tá no top 3 de mais pedidos, assim, junto com o Interestelar, que era muito pedido também. Eu acho que realmente ele é um filme que não tem... Você pode adorar esse filme, pode odiar ele, mas é um filme que não tem como você passar despercebido por ele. Ah, de fato. Não é um filme que você vê e, pô, é verdade, tem esse filme aí, nem lembro dele direito. É um filme memorável. Pode ser amado ou odiado, você escolhe, mas é memorável, isso é. Sim. Memorável, né? A gente tava falando disso agora, né, Gabriel? O filme nem foi indicado a nenhuma premiação, como Oscar ou Cannes, premiação grande, assim, ele tem outras premiações, claro, mas ele é muito memorável. Muito. Você lembra de Mãe? Ele vai ficar com você várias noites. Eu nem acho traumatizante, não, assim, você falou de forma que parece traumatizante. Não, assim, eu acho ele forte, ele tem impacto, mas eu acho que você fica nessa reflexão sobre tudo que ele fez você sentir, sabe? Eu acho que ele é bem forte nesse aspecto. Verdade. Eu acho que ele tem um impacto até mais estético, visceral, com as cenas cruas, do que, pra mim, pelo menos, propriamente de reflexão. Caraca, pra mim foi emocional. Foi emocional? Emocional total. Sério? Espero ouvir sua experiência. Eu acho que, assim, um ponto que é interessante falar aqui é que esse filme, ao meu ver, foi vendido errado pra caceta, assim. Talvez vendido errado de maneira intencional, veja Como bem. é que ele foi vendido na época, Daniel? Me lembra aí que eu não lembro. Então, se você pegar o trailer, ele remete basicamente a um filme de terror, cara. É. Muita gente fica puto porque viu o filme e esperava um filme de terror e não viu esse filme. Sim, E sim. o inverso também acontece. Então, assim, eu acho que quando você vê o filme não é um terror tal. Ele é um drama, né? Ele não é um filme de terror pra quem tá esperando um filme de terror, mas ao mesmo tempo ele é impactante demais pra quem não tá esperando um filme de terror. Todo filme do Aronofsky, ele é meio marcante, né? Eu acho que isso é uma característica desse diretor. Ele acaba participando dos roteiros que ele dirige, né? Então, normalmente ele escreve também. Normalmente, eu acho que ele não participou do roteiro. Por exemplo, foi o Lutador. Lutador, ele não participou. Mas Cisne Negro, de 2010, Fonte da Vida, Noé. Requiem para um Sonho, lá de 2000, e outros são filmes marcantes, assim. E até então, Aronofsky morava, assim, no meu coração, né? Até então... Até então aconteceu alguma coisa, cara? Então, não, esse filme, eu tenho questões com esse filme. Mas vamos lá. Questões com sua mãe, né, cara? Não, eu também realmente não é um filme que mora no meu coração, tá bom? Gosto do filme, mas eu considero ele um filme abaixo do que muita gente tem em relação a esse filme. Eu até imagino já aqui que o Fábio vai falar que é a questão das camadas. É isso aí, Fábio? As metáforas do Fábio. Metáfora. Vai ser isso. Vamos puxar depois da sinopse. Por favor, Fábio, traga-nos bem servido numa bandeja de prata, né, um coração humano e a sinopse do filme. Ah, Por tá. favor. Visitantes inesperados perturbam a convivência de um casal em meio à reforma de sua casa. Tá bom. Pra mim é isso o filme. Ok. Parece o filme de Sessão da Tarde. Parece um filme de Sessão da Tarde. Com Tom Hanks novinho. Mas não é complexo, É né? mesmo a sinopse de Esquecendo de Mim, né? Pelo que eu percebi. Altas loucuras e confusões dos visitantes na casa. E aí esse filme não se chamar Mãe, exclamação. Seria Mãe, exclamação. Nossa. Basicamente. Parabéns. Parabéns, Rodrigo. Caraca. Mas o Gabriel já começou puxando aí, né, a primeira camada, a questão da primeira camada, mas antes disso, Gabriel, eu queria pedir pra você, na verdade, né, você tem alguma interpretação específica sobre essa primeira cena do filme? Porque você normalmente faz alguma coisa, né, vem dizendo que é um resumo. Não, até tem, mas muito pouco. Assim, porque o filme ele tem um arco cíclico, né? Ao final da trajetória do filme, você percebe que aquela história é repetida de novo, várias vezes. Então o filme começa já com uma cena que depois vai ser espelhada ao final dele. O filme, eu vou falar aqui para poder trazer o que representa a primeira cena, o filme ele é uma grande metáfora da história bíblica, né? Da história bíblica do Gênesis ali até o Apocalipse, né? Pela minha interpretação. Na ciência, o surgimento do nosso universo, como a gente conhece, vem do Big Bang, de uma grande explosão, né? E o surgimento também do universo ali naquela alegoria do Gênesis, né? Também vem com a criação por parte de Deus, um ser
ser, de uma divindade. Então o filme começa com um grande incêndio, como se fosse esse Big Bang, uma mulher ali morrendo, enfim, e uma casa sendo reconstruída, dando a entender que aquela casa é o mundo. A partir daí, uma mulher acordando. E aí a gente começa a acompanhar o filme a partir do ponto de vista daquela mulher. Uma mulher acordando das cinzas, né? Uma coisa bem... Na verdade, as cinzas sumindo e uma mulher aparecendo deitada. As cinzas compondo uma mulher, né? E exatamente. montando vida ali, uma coisa meio doida. Tudo surgindo das cinzas, né? É. Perfeito. E aquela mulher nasce e a partir daí a gente entende que a gente vai acompanhar a história posteriormente àquela criação do ponto de vista daquela mulher. Por que eu acho importante a gente começar falando dessa primeira cena em específico, Gabriel? Porque de cara o filme já entrega que, olha só, isso aqui não é uma história real. Sim. Olha que coisa loucura que tá acontecendo, sabe? Tipo, uma mulher pegando fogo, pega o diamante, põe num negocinho e aí do nada as cinzas vão e montam uma mulher. Ou seja, é simbólico, né? O filme tá exclamando isso pra você. Sim. De cara. A exclamação do título. O filme é uma grande alegoria, Uma né, grande cara? alegoria. Esse filme, ele é só simbólico. Esse é o ponto. Isso que é o que me desagrada um pouco do filme. Então, eu concordo um pouco com o Gabriel, assim. O início do filme, ele sugere essa ideia. Tô sozinho nessa parada aí. Não, até deixar claro pra todo mundo aqui, eu não desgostei do filme, tá O bom? Rodrigo vai defender que o filme, na verdade, é sobre um casamento ruim entre um marido sexista e uma esposa oprimida. É isso. O Rodrigo vai defender isso. Não tem alegoria nenhuma. Também é, ué. Também é. Pode ser também. Então, também eu esperava, né, obviamente, esse início de filme dá a entender que existe aí símbolos, a gente vai acompanhar uma relação que, obviamente, não é literal, mas ainda assim, eu esperava menos simbolismo, tá? Mesmo com esse início, eu ainda assim esperava a primeira camada se quebrar pra mim mais tarde. Ao longo do filme, né? Ela ir se Sim. quebrando ao longo do filme. Acho que aqui tá a crítica que vocês dois colocaram, né? Ela se quebra muito cedo. Então, todos os três falaram sobre essa questão da camada, primeira camada, segunda camada. É importante entender que muitos filmes, eles se constroem. Como a gente já debateu aqui ao longo de alguns filmes que nós fizemos, né? Normalmente um filme ele vai ter um texto, ou seja, uma primeira camada, que é aquela primeira impressão. Tipo assim, é um filme de um homem que luta sozinho contra um exército e tal. E normalmente você vai ter umas críticas ou questões mais profundas num subtexto, que tá ali entranhada ali no diálogo, entranhada em algumas cenas e que não vai ser passado pro público de forma tão direta, né? Às vezes você vai entendendo ao longo do filme, ou então você tem que ter uma reflexão posterior ao filme pra você entender, de fato, essas nuances que foram entregues por debaixo dos panos, vamos dizer assim, né? É o que a maioria das pessoas espera, né? De um filme. No geral, depende. Tem filme que é bem objetivo e do início ao fim, ponto, né? Vamos fazer o seguinte, dá um exemplo aí. Gabriel, dá um exemplo. Vai dar o exemplo de Matrix, por exemplo, que é um filme que tem duas camadas. Matrix, por exemplo, além de ser um filme de ação, que você pode acompanhar ali na linearidade ali da história do Neo, você também tem uma referência clássica e um subtexto do mito da caverna de Platão, por exemplo, né? Referências a Alice no País das Maravilhas, né? Toda essa questão. Você tem alguns debates filosóficos por debaixo dessa camada de ação de um homem tentando fugir dessa Matrix, do controle das máquinas, né? Exato. Não, perfeito, é isso. Se você quer ir pro cinema ver só a primeira camada do filme, Matrix, você vai se divertir, sempre, né? vai ver lá um filme de ação irado, massa, Isso. e vai sair do filme satisfeito. Se você for ver Matrix, querer ver Matrix e refletir sobre o filme, interpretar, dissecar as camadas, você vai ver todo esse subtexto do mito da caverna, por aí vai. E também vai sair satisfeito e até, né, o teu ingresso vai até ter valido mais, na minha opinião, né? Você vai ter visto, aspas, 2 filmes com preço de ingresso. Esse é o nosso público. Nosso público tá nosso aí. público. Matrix é um filme com 2 camadas, né? A primeira camada superficial e uma segunda camada mais profunda. Velozes e Furiosos, por exemplo. Velozes e Furiosos é um filme... Eu gosto da franquia, tenho todo respeito por ela, mas é uma franquia que só tem a primeira camada. Ok, é isso. Tem só a primeira camada. Você vai pra se divertir, né? Pra ver as explosões sendo tal, mas não tem ali uma grande reflexão após ver o filme. Que isso? Fala sobre família. Não tem camada. Isso ele fala, esse filme é sobre família. Não tem camada. Até isso tá na primeira camada. Agora eu vou dar um exemplo aqui de um diretor, fodaraço, que nós amamos aqui. O Kubrick, por exemplo. O Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço. Ele é um filme, na minha visão, é um filme que só tem também a segunda camada. Se você for ver o filme, sentar, né, e ver o filme de cabo a rabo, querendo só se divertir, ver um filme de, sei lá, de viagem espacial que você queira, não vai entender nada. O filme não tem a primeira camada. Vai ficar muito complicado pra você. O filme só tem a segunda camada. Vai ficar complicado, realmente. Vai ficar Não, eu acho que nem é isso. Eu acho que o filme começa da segunda camada. Ele tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Da segunda camada pra baixo. E aí eu vou dar um exemplo aqui da primeira cena. Isso que eu queria falar vai ficar um pouquinho longo, mas eu acho interessante. Que é o seguinte, um exemplo aqui até do 2001, que é um filme que só tem a segunda camada, pra esse filme também, que na minha visão também é um filme só de segunda camada, que não tem a primeira. A cena inicial de 2001, Odisseia no Espaço, é o seguinte, é uma cena ali que deve durar uns 10 minutos, aspas pra quem tá vendo, né, esperando uma história e tal, aspas de nada acontecendo, que é só se alinhando ali o Sol, a Terra e a Lua. Os três se alinhando muito lentamente ao longo de 10 minutos, enquanto tá tocando
tocando Assim Falava Zaratustra. E nada acontecendo é foda, porque essa música aí, meu irmão... Sai do âmago. Só dela tá tocando, já tô vibrando. Não, nada que eu falo assim, não tem roteiro, não tem diálogo, sabe? A história não está indo adiante. Não, eu entendi, Esses três corpos celestes estão se aliando, né? A Lua, a Terra e o Sol, e tá tocando Assim Falava Zaratustra. O filme 2001, Odisseia no Espaço, é um filme que fala sobre evolução, sobre evolução do ser humano, evolução do macaco pro homem, do homem pro bebê gigante, etc. O cerne principal do filme é o filme sobre evolução. E Assim Falava Zaratustra é um livro do Nietzsche, que o Nietzsche traz o conceito, por exemplo, do super-homem, né? O conceito de uma raça que vai surgir após a raça humana evoluir, etc e tal, de uma forma bem simplificada. Então, o filme, em seu início, ao longo desses 10 minutos bem lentos, de segunda camada pra baixo, ele tá se resumindo nessa cena, em que aparece a Lua, né, como um corpo celeste mais simples, depois a Terra, e por último o Sol, como um corpo celeste maior, mais complexo, enquanto toca o tema que Nietzsche aborda, o super-homem. Ou seja, o filme se resumiu aí, mas pra você entender isso, né, você tem que ter vários níveis de conhecimento. Você tem que conhecer o nome da música, você tem que conhecer o livro do Nietzsche, o conceito do super-homem. Então, assim, você precisa de uma série de bagagem cultural pra você poder dissecar essa primeira imagem do filme, entender ela, a proposta dela, dentro do filme. E por aí vai em todas as cenas do filme. É um filme, como o Rodrigo falou, de segunda camada pra baixo, beleza? Então, assim, é um filme que não tem primeira camada, como Mãe, mas que exige muito mais do espectador. Na época, o pessoal ia no cinema, via esse filme 5, 6 vezes, 2001, Odisseia no Espaço, pra depois sair, se reunir em grupos e debater sobre o filme pra tentar entender o filme. Nesse filme, não. No Mãe, você precisa ter lido ou ouvido falar só de um livro pra entender o filme inteiro. A Bíblia. Sim. Só isso, entendeu? Então, assim, o filme, ele é como o 2001, que não tem primeira camada, mas ainda assim, no universo de filmes que não tem primeira camada, eu particularmente, eu gosto mais de filmes que tem a primeira camada também, e várias as outras camadas, sabe? Esse é gosto particular meu. Mas mesmo dentro do universo de filmes que não tem a primeira camada, ele é um filme que exige pouco da interpretação. Eu matei o filme vendo uma vez só. E em 2001, eu tive que ver 1 milhão de vezes pra conseguir entender alguma coisa do filme. Se tu ver de novo, vai interpretar uma parada... Mais dúvida. Eu vou colocar mais alguns pontos aqui que, de repente, ajuda a entender, assim, por que isso me incomoda um pouco, né? Esse fato da primeira camada. A gente vai descer um pouquinho aqui, como é que eu posso dizer? O que tá incomodando vocês, ele tem entregue a metáfora de mão beijada tão fácil assim. Não, fácil, pra mim não é isso. E fácil e óbvio a interpretação, é isso? Pra mim, isso também. Pra mim é o seguinte, quando ele pega o filme e não estabelece uma história que vale a pena ser acompanhada no primeiro plano, o que eu tô dizendo? O personagem não tem nome. Quando o personagem não tem nome, você já não sabe nem como chamar eles. Ah, mas não precisa, Tudo cara. bem, não, eu entendo, mas só que você quer se afetuar com aquele casal, você quer entender o problema daquele casal, não, você começa a não querer, você não sabe nem qual é o nome deles. Claramente eles não são pessoas, eles são alegorias, né? Mas olha só, eu me envolvi completamente com a mãe, completamente. Deixa eu defender um ponto aqui que eu acho que assim, não é porque não tem nome que a gente não vai ter uma relação. Isso inclusive pode ser uma ferramenta pra te aproximar ainda mais. Eu vou te dar um exemplo. Exatamente. Dá um exemplo Eu do acho mundo dos também. videogames. O Link da série Zelda, ele nunca é referenciado a ele o nome dele. Ele não fala, na verdade, perdão. O Link tem um nome, mas ele não fala. Em nenhum dos jogos ele fala. Porque ele é você. Não, tá, concordo, isso é possível. O Dunkirk, por exemplo, é um filme também que ninguém tem nome. Sim. Você consegue se apegar às pessoas. Isso não é, o nome realmente não é uma questão determinante pra você se afeiçoar ou não. Mas, como o Fábio falou, o filme, a primeira cena deixa claro que é uma alegoria. E o filme é todo uma alegoria. Então, se você tá ouvindo uma alegoria, me afastou, tá ligado? De me preocupar. O meu problema não é esse, do filme ser uma alegoria e ele entregar isso no início. O meu problema, e aí talvez o Rodrigo vai discordar um pouco também, é assim, ele tem uma primeira camada que não sustenta. E aí ser realmente, absolutamente só uma alegoria. Ele falar que ele é principalmente uma alegoria na primeira cena, tudo bem. Se ele mostrar a primeira camada ao longo do filme, que seja uma estrutura que me sustente. Sim, mas é isso que eu tô falando. Não, você foi até muito generoso pra mim, Daniel, falando que tem uma primeira camada frágil. Pra mim, nem existe a primeira camada. Mas olha só, uma tal primeira camada, um tal texto do filme, vamos tirar o fantástico do filme no primeiro momento. Essa primeira camada seria o quê? A relação do casal. Um casal se destruindo. E vocês não se envolveram com ela, todo o sofrimento ao longo desse processo, e o quanto ela tenta lutar contra aquilo, vocês não se envolveram com isso? É aquilo que eu falei, filme sobre um casamento ruim. Então, Eu me envolvi com ela, mas em nenhum momento eu via ela como uma pessoa. Eu via ela como Caraca. uma entidade. Eu também, exatamente. Que isso? Eu não conseguia me colocar no lugar dela. Eu tinha muita dificuldade mesmo de me colocar no lugar dela e me colocar no lugar dele. Porque a partir do momento que você percebe que eles são alegorias, eles não são reais. mas eu acho que no lugar dele realmente não é pra se colocar. Não, Tanto tudo é bem. que ele nunca tá presente. Agora, no lugar dela, cara, caraca. É aí que tá. A primeira cena do filme, diferente do Fábio e do Gabriel, a primeira cena do filme pra mim não determina que aquilo é uma alegoria. Eu ainda deixei um espaço reservado pra mim no meu subconsciente, no meu entendimento de que, olha, vamos acompanhar a história de um casal e que beleza, a partir disso a gente vai buscar certos símbolos, vai buscar certas, referências. Só que, como eu falei, eu começo a me relacionar com ela enquanto uma mulher, uma mãe, teoricamente do filme aí, que ainda não é mãe no filme, mas uma
mulher dentro de um relacionamento, mas muito rapidamente eu paro de enxergar ela enquanto uma mulher, simplesmente. Eu começo a enxergar ela na alegoria, porque os símbolos vêm muito rápido e muito fácil, sabe? E muito forte, vem muito forte. Mas que símbolo, por exemplo, o fato dela se aproximar da casa e sentir a casa, isso já desconecta vocês do que ela tá passando? Não, Rodrigo, olha só. As pessoas entram na casa sem nenhum motivo, começa a ser uma loucura e você não tem explicação de nada. Mas por que você precisa de uma explicação racional ou intelectual se o que tá sendo mostrado ali não deixa de ser uma alegoria pra uma mulher, que ela é tão negligenciada pelo marido que ela simplesmente desce uma escadaria e vê que há convidados na casa dela em que ela não conseguiu nem ver quando eles chegaram? Isso não é forte pra você entender o quanto ela é negligenciada? Ter convidados na casa que ela não percebeu que entraram, beleza. É uma alegoria, mas não é uma alegoria direta. Não é, por exemplo, você enxergar o cara com corte na costela, entende? Isso é uma referência muito direta. Eu acho que todo mundo aqui vai ter um momento do filme que a primeira camada caiu. Claro. Pra alguns foi no início. Eu até queria perguntar pra vocês, qual foi o momento, primeira vez que vocês viram o filme, né, que vocês perceberam a metáfora do filme? Vocês já sabiam antes de ver o filme, né, por alguma crítica e tal? Ou teve algum momento no filme que vocês perceberam? Acho boa pergunta. Percebi que quando a mulher tá pegando fogo, o cara tira o diamante, põe na parada e sobe um monte de vida. Não, mas aí você identificou que era a Bíblia? Não, ainda não tinha identificado que era a Bíblia. Identifiquei que era a Bíblia assim que chegam os irmãos e eles se matam. Eu também. Pra mim foi o mesmo momento. Também foi o mesmo momento. Caim e Abel, pra mim, Eu não lembro exatamente não, porque, eu vi no cinema. Mas eu lembro que foi aos poucos, porque eu não sabia nada do filme. E eu lembro que foi aos pouquinhos, sabe? Tipo assim, essa parada aí tá me cheirando realmente uma alegoria à Bíblia. Será? A parte da costela soou o alarme. Eu falei, será que é a Bíblia? Aí eu comecei a prestar atenção aí. Sim. Aí quando Caim matou Abel, eu falei, aí nesse momento o filme caiu, a primeira camada pra mim caiu totalmente do filme. E eu não consegui, não é que eu não consegui ter empatia pela personagem principal ao enxergar ela como uma alegoria. Eu tive empatia por ela, mas de uma forma menos próxima do que se fosse uma pessoa de verdade pra mim. Um exemplo aqui, se alguém corta uma árvore, queima uma floresta, eu fico chateado, isso me incomoda. Sim. Mas se alguém mata uma mulher, isso me incomoda mais, que é algo mais próximo de mim. Eu sou um ser humano também. No filme as duas coisas se misturam, de certa forma. E ao perceber que aquela mulher é, de certa forma ali, a mãe natureza, eu tive dó dela como eu tenho de uma floresta ou da natureza. Pra mim, a realidade de ser humano é mais distante do que uma empatia que eu tenho, de repente, por outro ser humano mais próximo da minha realidade. Atenção, o Ministério do Enquadrando adverte. Protejam as florestas e toda forma de vida, seja ela humana ou não. Tive empatia por ambos, entendeu? Mas o sentimento é diferente, o distanciamento é maior. Mas aí que tá. Eu nem acho que o objetivo do Aronofsky era fazer com que nós tivéssemos o mesmo envolvimento com a mãe que nós teríamos com uma esposa que passa por todo esse processo dentro de um realismo num casamento, como, sei lá, qualquer filme que tenha essa temática. Eu nem acho que deveria ser o mesmo tipo de envolvimento. Eu concordo com vocês. E é exatamente por isso que eu acho que ele usa cada vez mais alegorias de sofrimento cada vez maiores, não só para ele comunicar o que ele quer em termos de alegoria para a Bíblia, mas também para aumentar esse tipo de impacto ou sofrimento, para que você tenha talvez um envolvimento condizente com o que ele quer passar. Porque ele sabe que o envolvimento que nós temos com ela vai ser um pouco menor do que nós teríamos com, teoricamente, uma personagem calcada dentro de uma realidade. Ele escalona a violência não só para uma mensagem visual, mas também para que você tenha aflições. O impacto seja maior e supere esse... Às vezes nem superar, mas compensar. Compensar, perfeito. Não, concordo com o que o Rodrigo falou. Compensar. E o filme ganhou até alguns pontos comigo aí. O fato do filme ser muito cru, visceral nessas cenas de violência, ajuda a compensar essa distância. É uma compensação, eu acho. Mas, sinceramente, eu acho que um lado meu racional foi tão fortemente ativado de ficar, isso aqui quer significar o quê? Isso aqui quer significar o quê? Que, a partir desse momento, eu não sinto mais o filme. É muito difícil me colocar no lugar da personagem. Concordo com o Fábio, e eu como crítico, né, cara, assim, eu fiz o Acabou de Acabar assim que terminei de ver o filme no cinema, né? Então eu tava analisando o filme enquanto assistia na primeira vez. E aí, realmente, quando eu percebi essa metáfora, pra mim o filme acabou. Porque o filme virou um puzzle gigante, tá ligado? Exatamente. Obrigado, Gabriel. Eu acho que é bem interessante o que vocês estão colocando, porque as pessoas ficaram se perguntando ao longo do filme, do lançamento do filme, qual eram as alegorias do filme, qual era a grande metáfora do filme. Essa foi uma pergunta que ela foi tão debatida, mas na verdade até o próprio Aronofsky respondeu que a alegoria era essa. Numa entrevista ele deu praticamente todas as alegorias. O pôster do filme revela. O pôster do filme revela. Eu não sabia que ele tinha entregado, mas nos créditos aparece o nome de... Nenhum personagem tem nome, né? Parece lá, tipo, mulher, jovem mulher, homem velho e tal. E aí, só o nome dele, que é Rim, né? Ele, é com um H maiúsculo. Só o dele com H maiúsculo. Só isso já é o suficiente. Não, exatamente. Só isso é o suficiente, né? Pra ter assinatura do diretor. Ele não se preocupou em esconder isso. E aí eu acho que a pergunta a ser feita desse filme é o contrário. Não é qual é a metáfora, é por que ele trabalhou com essa metáfora de forma tão clara e por que ele mesmo entrega essa metáfora. Porque, cara, o Aronofsky, ele tem total capacidade de trabalhar um filme em que essa segunda camada vai estar mais discreta. É até óbvio ele pensar no filme dessa forma. Então, assim, quando eu fui ver a segunda vez, eu tive um impacto semelhante de vocês, porque a gente fica com o racional, com o intelecto tão
emocionado com esses estímulos do filme que a gente realmente coloca o filme numa segunda camada. A gente enterra o filme pra gente ficar interpretando. O filme vira uma charada pra gente só. Exatamente, virou uma charada. Quando eu assisti pela segunda vez, eu falei, cara, ó, deixa essa charada longe, sabe? E depois que eu me perguntei por que dessa charada tão óbvia. O que eu acho interessante é que, assim, pra mim, um filme, ele tem que comunicar de fato emoções. Ele não é um sudoku, ele não é uma quebra-cabeça, ele não é um puzzle pra gente exercitar nosso intelecto, né? O filme, ele pode até parecer isso em alguns momentos, mas ele não deveria ser o objetivo final de um diretor. Porque o objetivo de um filme é comunicar, e comunicar emoções. Então, o diretor, ele parte das emoções dele pra comunicar a você algumas emoções. Se ele pega, na minha opinião, se ele pega um filme, coloca um casal, ainda que tenha algumas metáforas, seus detalhes, e vai desenrolando isso ao longo do filme, mas o debate fica ali em volta do casal, eu acho que ele perde a ideia de universalidade que ele quer. Uma coisa majoritária, maior, universal, transcendental que ele quer colocar daquela forma. Ainda que ele não quer descartar um ponto muito importante, que é uma questão de, por exemplo, o que nossa sociedade se tornou. Então, assim, a gente às vezes menospreza a ideia dele ter colocado uma metáfora óbvia, mas, assim, primeiro ponto, ele tem que ser muito capaz de conseguir pegar essas histórias, esses contos, e transformar em alegorias simples e claras e diretas, mas que funcionem. Não é tão simples assim. Eu falo isso de forma positiva e respeitosa, né? Mas eu acho que o filme, ele parece uma excelente adaptação da Bíblia para peça de teatro. Pode ser. Não, eu ia justamente falar isso agora. Me remete muito a uma tragédia grega, cara, porque, assim, o filme, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, ele é também, aí, já que você tocou nesse ponto, diretor passar a emoção, nesse caso, ele também tá passando a interpretação dele desse livro. Eu não digo interpretação necessariamente, eu acho que a interpretação vem depois. Perspectiva, pelo menos. Perspectiva vai, mas é de uma maneira, eu acho, mais orgânica. Ele disse uma coisa bem interessante sobre esse filme, que foi que ele escreveu esse filme em 5 dias. Ou seja, ele teve uma catarse. Catarse é ótimo, o nome catarse é ótimo, que realmente, no final, uma catarse. É, porque, tipo assim, eu acho que o filme, ele sai do âmago dele, do estômago dele, da revolta que ele tem, pra se transformar em algo intelectual e inteligível. Mas ele parte do sentimento, ele parte da emoção, ele parte da revolta que ele tem, que é um conglomerado de coisas. Questões dele, com certeza. Questões Por que dele. que eu falei de uma tragédia grega? E por que eu falei do entendimento, da perspectiva, né, da interpretação do Aronofsky? Porque esse filme, por mais que ele trabalhe sobre uma lógica cristã, ele não é exatamente a Bíblia. Não, claro que não. O filme foi muito criticado, cara, por religiosos. Né? Existem aqui liberdades e aproximam ele muito mais de uma mitologia grega do que, basicamente, de uma mitologia cristã. Complementando isso aí que o Daniel falou, guarda, seu ouvinte aí, guarda numa caixinha isso aí que o Daniel falou sobre tragédia grega no futuro. Nesse mesmo podcast eu vou voltar a essa observação, mas agora é o meu momento Daniel Cavalcante, de trazer informação aqui que de repente corrobora para o que vocês estão falando aqui. Momento Gabriel Informação, olha aí. Olha aí, eu tô ficando pra trás. Não, mas que até vocês falaram, né, sobre essa visão do Aronofsky da Bíblia. O Aronofsky, eu fui pesquisar a religião dele, ele é de criação judaica, né, ele teve, né, de família judaica, mas ele, por muito tempo, quando perguntavam isso pra ele dava uma enrolada e tal, mas ele se define já atualmente, declaradamente como ateu. Legal, como legal. alguém não religioso e ateu. Então, assim, de repente, isso ajuda a gente a entender a visão dele, de repente não tão religiosa, da Bíblia, ao ser transposta pra esse filme, do ponto de vista de uma crítica, aí já seria até uma coisa positiva, uma terceira camada do filme, uma crítica à obsessão religiosa. E é uma figura meio compulsiva de Deus nas escrituras, de uma visão não religiosa dele, tá ligado? Cara, mas eu vou te falar uma coisa, assim, ele é um meio ambientalista também, né? Então, obviamente, ele coloca a mãe como mãe natureza, porque pra ele é um tema muito importante. E é um tema muito importante. Eu vou te falar que, terminando de ver o filme, eu não acho que ele faz necessariamente, ele crucifica, vamos colocar dessa forma, né? Ele crucifica esse Deus bíblico, necessariamente. Eu acho que ele faz uma analogia muito direta, no sentido assim, se você pega alguns conceitos sobre Deus que tem, sei lá, no Velho Testamento, ou até no Novo Testamento de alguma forma, você percebe que há uma humanização nesse Deus, certo? Tipo assim, tanto é que ele é chamado de pai. Só que, pra mim, aí que tá a sacada do filme. Ele pega esse Deus e, de fato, o torna mais humano. O coloca como o pai. E aí, quando ele carrega toda a responsabilidade do Criador, mas sendo ele humano, ou tendo traços humanos, ele vai cometer inúmeros equívocos. E aí nós temos, de fato, é um personagem obcecado. O Aronofsky, ele é obcecado por personagens obcecados, né? E o Deus é obcecado ao criar. Ele é obcecado por criar. Vaidoso ao extremo. Vaidoso ao extremo. Ao mesmo tempo que ele é benevolente, ele é passivo. Ao mesmo tempo que ele é ativo. Ele é confuso, ele é complexo dentro de todas aquelas sensações, né? Tipo assim, ele já passou por aquele processo inúmeras vezes. Então ele, ao mesmo tempo, tem uma certa indiferença, mas ao mesmo tempo ele sente, ele sofre. Então eu não acho que Aronofsky pegou o Deus claramente bíblico e falou, isso aqui é uma farsa, ele é uma piada. Não, ele pega uma interpretação que diz, ele não é o pai, ele não tem traços humanos, então ele vai cometer erros humanos. E coloca isso no filme, saca? Tipo, é pelo menos a maneira como eu interpretei ao longo do filme. Não, e agora, tendo mais boa vontade até com o filme aqui, cara, de repente o filme
não tem primeira camada, mas tem uma segunda e uma terceira. Pra mim é tudo misturadaço. A crítica tá ali, né, Gabriel? A segunda camada é da Bíblia, com certeza, a metáfora bíblica. Mas a questão ambiental, que também tá muito clara no filme, ela seria uma terceira camada. Tem uma questão ambiental, tem uma questão de gênero também. Tem, de gênero total, cara. Tem um subtexto aí interessante. Exato. Eu acho que é um filme constituído de várias camadas numa única. Ele misturou tudo. Eu vou definir aqui de uma forma que matematicamente não faz sentido, mas nosso público é inteligente o suficiente para entender a metáfora da minha metáfora, que é o seguinte: é um filme que não tem primeira camada, só tem segunda, terceira e quarta. Pode ser, ou tudo junto. Não faz sentido matematicamente, mas é isso. Pode ser. Mas de qualquer forma, eu acho que vale a pena, pelo menos. O Rodrigo tinha falado uma coisa que me mexeu comigo. Ele falou, poxa, você tem que sentir o filme, sabe? Ele vai por ali, sabe? Ele vai para fazer você forçar o seu sentimento. Perfeito. Mas até que ponto ele consegue alcançar isso? Entende? Até que ponto ele tem sucesso seguindo essa lógica que ele seguiu? Ainda assim, fica aqui a crítica, sabe? Porque o Aronofsky, ele, com esse filme, ele quer fazer um resgate, sabe? Quer fazer um resgate a filmes antigos, sabe? Filmes que, pô, eles não tinham o humano retratado de forma tão crua, sabe? Filmes que fossem menos reais, sabe? Ele até cita Buñuel, sabe? Tipo, fala que, tipo, é um resgate, sabe? Ele usa do surrealismo, né? Tipo, pra construir esse filme. Exatamente. Surrealismo. Surrealismo é perfeito, Rodrigo. Exatamente. Então, ele quer ir por esse caminho, sabe? Sim. Mas até que ponto ele teve sucesso, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Cara, olha só, o seu questionamento, ele é muito válido. É inegável isso. Eu só acho que a gente tem que colocar alguns pontos. O filme, ele é eterno. Então, você vai poder assistir ele quantas vezes você quiser. É claro que quando você vai no cinema, a gente espera já uma primeira experiência completa. Você tocou sobre Buñuel. Os filmes surrealistas, eles são impossíveis de você conseguir decifrá-los intelectualmente, né? Racionalmente. Racionalmente é muito importante, porque você consegue chegar em algumas conclusões emocionais. Sim. Racionalmente é a palavra. Mas aí que tá o ponto. O problema é que quando a gente senta pra ver um filme como esse, e Mãe tem traços de surrealismo, a gente fica se debatendo pra interpretá-lo. E isso é natural. Só que uma segunda, terceira, quarta visita, principalmente se desarmando dessa necessidade de interpretação, vai facilitar o processo. E é por isso que eu acho que ele entregou a metáfora de cara, porque ele queria que a gente se desarmasse com a metáfora. Ele falou assim, ó, a metáfora é essa, gente. Toda essa aí, volta pro filme. Ele fez isso, nenhum diretor faz isso. Nenhum diretor entrega suas metáforas. Entendo, mas isso na primeira experiência é muito difícil. Eu não sei se ele entregando, ele foi bem sucedido nessa situação, não, cara. Sinceramente. Assim, cara, é complexo, né? São experiências pessoais, A né? gente pode até perguntar isso pro público aí e tal, mas eu não acho que esse filme seja um filme em que as pessoas vão revisitar com frequência, ou revisitar sequer, entende? Eu acho que é um filme muito dicotômico, você ama ou você odeia. Pode ser. Eu acho que nem essa galera que ama o filme vai rever tantas vezes assim pra buscar isso que você tá falando, entende? Mas, olha só, tudo bem, concordo. Mas, Daniel, eu acho que o Aronofsky, pela trajetória dele, ele não faz um filme pra vender bilheteria. Não faz. De fato, não faz. Não precisa mais. Ele não tá necessariamente tão preocupado com isso, cara. Tipo assim, se a sua experiência foi agradável pra você ou não. Assistir um filme do Buñuel, cara, você tem a vontade de simplesmente interrompê-lo com 5 minutos e não voltar mais. Só que isso diz mais do filme ou da gente que assistiu o filme? A obra de arte é uma comunicação. Tudo bem, a comunicação foi interrompida quando você não conseguiu entendê-lo ou você não gostou do que entendeu, beleza. Mas não há falha aí. É só o que ele passou pra você. Então, assim, na minha opinião, quando ele coloca o foco naquela mulher, tanto pra você entender o microcosmo do que uma mulher vive num casamento, em que a maioria dos homens são negligentes, a maioria dos homens são autoindulgentes, né? São arrogantes, tratam ela como se fosse uma parceira submissa, mas ao mesmo tempo, quando ele dá esse tom fabulesco, bíblico, dá uma sensação pra mim o seguinte: o cerne da nossa sociedade foi construído em volta desse pai. Então é óbvio que o resultado é esse, porque você vai ter uma sociedade construída em volta de um homem que cria, que conquista, que evolui, que expande. E aí você vai pensando ao longo da história, você vai ter os grandes navegadores, os grandes exploradores, os grandes reis, os grandes imperadores, os grandes empresários, são sempre em volta do homem. E o homem dando justificativa para sua ambição insaciável, a necessidade de criar, a necessidade de evoluir. Olha só o quanto evoluímos, mas olha só o quanto a gente destruiu para evoluir dessa forma. Para mim, quando o filme dá essa alegoria bíblica, ele comunica dessa forma. Ele fica maior na minha concepção. Completando isso que o Rodrigo falou, pra mim o filme tem uma frase incrível, que não é nem dita pelos protagonistas, é dita por uma pessoa ali anônima. Quase lá pro final do filme, quando tá aquele caos completo, né, e tal, a galera simplesmente destruindo a casa gratuitamente, né? Pra levar um souvenir. Não é nem nesse momento. No momento que tá um cara lá, um cara meio gordinho, destruindo a parede pra nada. Sim. E aí ela para e grita pro cara, por que você tá fazendo isso? E aí ele responde, não, para provar que a gente esteve aqui. Cara, essa frase é muito... Pra mim, essa é a melhor frase do filme, cara, porque mostra como é que o homem tá disposto a destruir as coisas ao seu redor só pra marcar sua presença na Terra, só pra ser memorável pros outros humanos. Não, é exato. E não só isso. Você percebe assim, quando a mãe fala assim pro marido e que aquilo me doeu muito, ela fala assim,
eu já sacrifiquei tudo, eu já entreguei tudo. O homem é insaciável no seu poder de crescimento e poder de expansão e, cara, o que a gente vive hoje é acúmulo, cara, acúmulo. E quando ela fala isso assim, eu já entreguei tudo, o que você quer mais? Então assim, quando ele coloca nesses patamares, quando ele coloca uma cena como foi a do bebê, quando ele coloca essas alegorias das guerras, é óbvio que tipo assim, aquilo ali vai trazer pra você uma interpretação racional, você vai querer racionalizar aquilo. Pô, que momento foi isso? O que é isso exatamente? Mas a sensação que dá de aflição por aquela mulher, e essa aflição que você tá sentindo por aquela mulher, na verdade você tá sentindo pela própria terra que você tá, saca? Por mais que você não queira fazer essa interpretação na hora. Não, isso é muito bom. Isso, como eu tava aqui definindo em camadas, como mania de crítico de catalogar tudo, né? Essa terceira camada em que ele faz você sentir a questão ambiental no mesmo nível de uma pessoa que tem sua casa invadida por estranhos, estão destruindo a sua casa, como isso incomoda a gente, é uma coisa intimista. Isso incomoda a gente. E aí faz esse paralelo com o meio ambiente, com o planeta que a gente tá destruindo. Então esse, pra mim, essa terceira camada, de fato, é muito poderosa do filme. Obrigado, Rodrigo, por me ajudar a lembrar disso. É poderoso, cara. Até complementando isso, o próprio diretor, ele fala que, cara, sobre mudanças climáticas, né? Ele fala que, cara, quando você vê uma imagem, né, por exemplo, uma floresta pegando fogo, aquilo não te incomoda tanto, porque é muito difícil absorver. Então, ele quer mostrar nesse filme o tamanho do incômodo que a gente deveria sentir, né? Exato. E aí, o que ele faz? Ele posiciona a gente dentro da casa. Sim. E ele fala, olha só, todo mundo dessa casa aqui, beleza? Quando você faz um buraco no teu tapete, olha o sentimento que você tem. Exato. Entendeu? Ou seja, o filme, ele não tá preocupado em conscientizar, mas em sensibilizar. Sensibilizar, né? Acaba que ele quer reduzir esses eventos globais a uma escala que seja humana. Exato. Basicamente é E isso. nisso eu acho que ele realmente é eficiente. É eficiente, De fato, é eficiente. eu acho que de fato ele consegue. Beleza, ele incomoda a gente, aquelas pessoas todas. Eu acho que a arte também serve pra incomodar, né, Daniel? Sim, mas eu não tô falando que incomodar é ruim, de maneira nenhuma. Eu acho que até que é positivo. É isso aí, não, Só mas que, é isso mesmo. assim, eu ainda reforço, cara. Eu concordo, essa ideia de incômodo, ela tá presente, mas acho eu que se isso tivesse muito mais do ponto de vista de um subtexto, né? Se essa camada tivesse mais profunda e a gente tivesse uma primeira camada sólida de um relacionamento onde a gente pudesse encontrar tudo isso, e ele tem essa capacidade, eu acho que essa comunicação seria mais impactante. Cara, eu acho que a mensagem seria outra. Esse é o problema. Não, eu acho que o que a gente poderia abordar aqui seria o alcance dessa mensagem. Porque se ela tá numa camada mais profunda, essa mensagem não chega pra todo mundo. E da forma como ele comunicou, beleza. Como ele elimina o primeiro segmento e ele vai logo pra essa segunda e terceira camada, como a gente tá colocando aqui, essa informação, essa crítica, esse pensamento vai chegar pra mais gente. Cara, eu não concordo, cara, sendo bem sincero. Eu acho que a mensagem seria outra. Assim, o leque de mensagem seria outra, né, Rodrigo? Mas ele podia querer passar só essa. Ele não passa só essa mensagem que o Daniel tá descrevendo. Tudo bem. Exato, ele não quer passar só essa. Vamos fazer um exercício aqui. Você tem um casal, a gente tá acompanhando esse casal, um casal calcado dentro de uma realidade, não alfabulesco, e eles têm um filho, e de alguma forma esse filho é morto por negligência do pai. Vai doer muito na gente, mas vai doer na gente como pai, ou possível pai, mãe ou possível mãe. Não é isso que ele quer comunicar. O que ele quer comunicar ali é o que o homem fez, o que ele sacrificou por conta dessa cegueira ideológica ou por conta dessa ambição insaciável. É bem diferente. Eu acho que ele mirou onde ele queria mirar e eu acho que ele conseguiu. É claro que a gente, como tem milhões de interpretações e mensagens, cada um pega aquilo que toca mais, aquilo que mexe mais. Por exemplo, tem uma cena pra mim, que ali a cena, o filme é genial pra mim. Ali ele consegue ser micro e macro ao mesmo tempo. O marido vira pra mãe e fala assim, vamos lá tomar banho, vamos tomar banho, se lavar e tal. Depois de toda aquela cena com Caim e Abel, ela tá ainda muito traumatizada, ela tá muito dolorida. E ela tem um momento ali de uma certa cumplicidade do marido. Ela fala, não, vai na frente. E ele vai na frente tomar seu banho. Ela fala isso pra ela poder ir pro quarto, esconder aquela ferida na casa. Aquilo é macro e micro. Quantas mulheres escondem suas feridas físicas, emocionais, psicológicas pra saírem de casa, mas também pra deitar com o marido que foi o causador da ferida? Cara, isso é muito poderoso, cara. Eu concordo em absoluto. Isso é muito poderoso. Eu concordo com você, Rodrigo. Eu concordo muito com você. Eu só acho que o filme, nesse ponto, ele conseguiu ser macro e ele conseguiu ser micro. Só que ele tá preocupado em absoluto em ser macro. Sim. Entende? Sim. Quando eu acho, e aí é uma questão absolutamente de gosto, que eu acho que as questões poderiam estar muito mais contemplando macro e micro o tempo todo. E ele tinha capacidade pra fazer isso, mas é uma escolha, cara. E é uma escolha, como a gente falou aqui, que gera um resultado num primeiro, momento direto. Talvez o que você queira dizer é que você preferia que ele partisse do micro para encontrar o macro e não do macro para encontrar o micro. Também, né? também. Assim, sim. eu acho que o problema do caminho que você preferiria é um caminho que traz uma mensagem diferente. É o que eu acho, por isso que eu dei o exemplo da cena da criança. E também é um caminho que eu acho que é mais comum. Mais comum Talvez também. por isso eu espere, isso. Talvez por isso que eu tenha, no início do filme lá, ainda guardado um espacinho
pedacinho não, a gente vai acompanhar aqui uma história no micro, quando na verdade era uma história macro. Tem. E aí você também tem que entender assim, quem é o Aronofsky? Ele parte normalmente do macro, cara. Ele é um cara inquieto, ele é um cara angustiado, com milhões de questões, é um cara cerebral mesmo. Ele teve uma catarse num fim de semana ou numa semana, escreveu aquilo, vomitou aquilo que tem questões gigantes, questões, detalhes e tal, e entregou esse filme que tem o quê de surrealista, horror, drama, tudo. Um filme que parte de um casal, das nuances de um casal de relacionamento, para debater questões sociais ou questões universais, não seria um filme do Aronofsky realmente, de forma nenhuma, cara. Me sinto, então, na obrigação aqui de puxar o tema, né, defendido, a bandeira defendida pelo nosso diretor aí, que é a questão ambiental. Por favor, né, Daniel? Os visitantes dessa casa aí, que somos nós, no final das contas, né? Isso é engraçado, né? A gente enxerga o filme na perspectiva da mãe natureza, mas nós somos os hóspedes, né? No final das contas. E não somente os impactos que esses hóspedes causam na casa deveriam refletir a nossa maneira de pensar os impactos que nós estamos causando aqui nas nossas moradas, né? Nossos espaços, nossos lugares, mas o filme também, aí, junto com essa camada, ele traz também uma questão de gênero muito forte, e aí a gente encontrei até relações com o ecofeminismo também, que defendem certas cenas do filme, né, certas abordagens que o filme traz, mas eu queria trazer, basicamente aqui, já unindo um outro tema, é como esses impactos na casa, eles interferem nas cores, e cor é um assunto importante nesse filme, pelo menos vai aparecer uma cor importante mais pra frente na nossa discussão, né, o amarelo vai surgir como uma discussão mais pra frente, mas é interessante como a casa começa mega iluminada, branca, né, basicamente, ela passa por um tom de cinza amarelado e depois ela caminha pro escuro, né, e se a gente fizer uma relação aí desse escuro com poluição ambiental, com dióxido de carbono, enfim, a gente chega naquelas 30 minutos finais do filme, basicamente os 30 minutos finais são o último século, né, e se a gente seguir um relógio aí cronológico do filme, a gente deve estar um pouco perto desse restart aí que o filme propõe. Cara, eu acho que você falou do ecofeminismo, eu nunca li um texto ainda sobre isso. Eu fiquei bastante curioso, cara, porque vendo o filme, cara, vinha pra mim toda hora essa sensação, por meio da mãe, né, da Jennifer Lawrence, a ideia de que o ser feminino, ele é sempre explorado, cara. Tipo assim, ao longo do filme é ela que provém, né, ela que provê, é ela que alimenta, é ela que dá, é ela que limpa, que cuida, mas ela é sempre explorada, sempre é mais, sempre é mais. Então a relação entre a mulher e o meio ambiente, e aí você tá falando da Terra como Gaia, vamos dizer assim, como um ser feminino universal, é sempre explorado. Uma sociedade que explora seus seres femininos, saca? Mas essa relação da gente pensar a mulher enquanto provedora, ela também tá dentro de um dogma patriarcal. Exatamente. Então, exatamente. Não, e o filme trabalha com isso também, até de um ponto de vista metafórico. Aquele rasgo que tem no chão, aquela ferida, né, que tem na casa, que de fato é nela mesma. Toda vez que os humanos aparecem, começa a aparecer mais humano, aquela ferida começa a sangrar. E se você reparar, pelo menos pra mim, aquela ferida tem um formato ali de vagina, né, que obviamente faz ligação, claro, ao feminino. Não sei se pra mim se é a menstruação ou o feminino sangrando, mas sempre que os humanos entram na casa, aquela fenda começa a sangrar. Então isso pra mim também é significativo dentro dessa proposta aí do ecofeminismo, do Daniel. Não, até porque a casa não deixa de ser realmente ter uma relação intrínseca com a mãe, porque elas são basicamente a mesma coisa. Elas são o mesmo ser, né? Então, como o Gabriel falou dessa ferida no chão aí, obviamente ela é o sangue de Abel, né? O sangue de Abel cai ali no chão e marca. E tem uma passagem bíblica que diz que o sangue de Abel não vai ser expurgado, né? Não vai ser tirado. O sangue de Abel permanece. É a primeira morte, né? É justamente isso. O primeiro assassinato. O primeiro assassinato, né? Então é isso que a humanidade tá revisitando, né? Tá revisitando morte. É o início da contaminação, né? É o início desse contágio, né? Vindo pelo primeiro assassinato, né? E nesse aspecto a gente tem que falar bem da Jennifer Lawrence, né? Porra. Ela que estabelece essa conexão com a mãe natureza. Meu Deus. Com a casa. Eu não sei se vocês repararam, ela sempre tá descalça, ela sempre tá super conectada com a casa, né? Ela tá sempre à vontade. Ela tá despida, né? Ela tá nua, praticamente. Ela tá muitas vezes de pijama, enquanto todo mundo tá com roupa de visita, de visitante àquela casa, ela tá de pijama, né? Ela é habitante primitiva daquele local, ela é habitante... Cara, isso é muito ela legal. que mora lá, de fato, os outros estão só visitando. Tem uma outra cena que é bem interessante, que é Caim, quando ele volta pra casa, né? A gente vê Caim pela última vez, ele some a partir disso, né? Como acontece também nas escrituras bíblicas. Ele olha pra ela e ele meio que faz um, entre aspas, um flerte ali, né? Ele fala com ela
ela assim, que bela vista, que vista maravilhosa. E aí remete basicamente ao, se a gente fizer uma analogia de que nós, naquela posição ali, nós estamos mais próximos de Caim do que dela, propriamente dita, nós olhamos pra Terra com essa lascividade mesmo, né? A gente olha pra Terra como recurso, né? Como beleza, né? Como matéria-prima, a gente olha pra Terra... Algo a ser usado, né? Como algo a ser usado, né? Algo a ser apropriado. Então, eu achei legal essa cena, assim, achei legal esse detalhe. Esse toque. E, cara, eu acho que você escolher a Jennifer Lawrence pra fazer o papel da mãe, que ali ela é uma esposa e ao mesmo tempo ela é essa mãe terra, é a própria casa, é uma escolha maravilhosa, porque é óbvio, ela tem a beleza, ela tem a juventude, ela passa uma ingenuidade, mas, cara, o trabalho dela, que vai desde o amor mais genuíno pelo marido, e ela se comunica muito pelo olhar, muito pelas pequenas expressões, porque tem pouco diálogo, né? O marido não abre diálogo com ela, não abre espaço pra ela, então ela pouco fala. Então ela se expressa muito pelos olhares, muito pelas pequenas expressões. E, cara, tem um momento, assim, quando ele começa a escrever, ele volta a escrever, parece que ele vai voltar a escrever, e ela tá sentada numa poltrona acompanhando esse processo, ela abre um sorriso discreto pra ele, sabe? Um olhar tenro do tipo, cara, a felicidade que ele está sentindo por ele ter voltado a escrever, pro momento teoricamente feliz dele. É genuíno demais aquilo. E quando você percebe que esse olhar, esse amor exala dela, vai se transformar no desespero, na decepção, na frustração, é absurdo. A interpretação de Jennifer Lawrence, cara, é uma das melhores que eu já vi, cara. Tipo assim, é muito boa. É muito e negligenciada, boa. Né? Foi, cara. Foi total negligenciada. Isso aí que o Rodrigo trouxe, da escolha dela, né? Jennifer Lawrence também é muito interessante por ela ser bem mais jovem que o Javier Bardem, sabe? E aí gera comentário dos humanos ali, digamos assim, do Adão e Eva, né? Confunde ela como filha dele. E aí ele corrige, até fala, não, ela não é minha filha, ela é a minha esposa, minha mulher, tal, minha companheira. E é até interessante essa confusão, porque assim, pros humanos, né, teoricamente, a Terra, a natureza, tudo foi feita por Deus. Então, assim, a natureza é filha de Deus, mas Deus mesmo apresenta ela como companheira, como esposa, como uma igual. Foi bom ter tocado nisso, Gabriel. Eu tava pra falar isso, mas eu acho que eu perdi o gancho, mas você me trouxe o gancho de volta. É isso aí. Porque assim, se a gente parar pra pensar na lógica do filme, Deus não criou a natureza. Deus não cria a mãe natureza. Ele tá preso num ciclo junto com ela. Eu acho que ele cria primordialmente ela, a partir daquele cristal ali, que ele fala que é o amor genuíno, o amor primal. Mas esse amor genuíno vem dela. Ela tem uma relação muito forte com vida. Sim. Ele não. É por isso que ela fica animada quando ele tá num processo criativo. É uma forma dele criar vida. Cara, eu acho que é por ele. É por ele, Daniel, também acho. Mas de qualquer forma, o Daniel tem um ponto. É por ele, mas por ele está fazendo uma ação que ela, obviamente, enxerga validade. Se ele estivesse fazendo uma ação qualquer, né? Não, claro. Mas é porque ela sabe o quanto é importante para ele, o quanto aquilo traz realização para ele. Mas você vê que ele não é capaz de criar ela. Sim, Tanto é essa relação, ele não é capaz de criar ela, e a relação dela é tão forte com vida que quando Eva conversa com ela sobre o fato de terem filhos ou não, ela primeiro acha que é ela que não quer ter filhos, mas depois ela descobre que é ele que não quer, ele que não tem essa capacidade naquele momento. Então a relação dessa personagem com vida, cara, é muito próxima. É claro. Você tocou numa cena que eu gosto, particularmente eu gosto muito, que é essa conversa que há entre os dois, né? Entre a mãe e o marido, né? A Deus, e os visitantes, que no caso, né? Adão e Eva, né? Que foi muito debatido. É interessante que quando a Eva faz essa pergunta para Deus, perguntando se ela não deseja ter filhos, cara, a câmera vai direto pra Jennifer Lawrence, pra mãe, pra gente ver a expressão dela. Então ela fica atenta. Quando ele responde que ele quer sim ter filhos, ela fica surpresa, quase espantada. Tipo, ele quer ter filhos? Ele nunca falou isso comigo. E você começa a entender tudo isso por meio de um olhar, cara, de uma expressão. E aí quando ele responde, quero ter filhos, e ela digere essa informação, aí ela sorri. Caramba, ele quer ter filhos, assim. E depois ela percebe que não é bem assim, cara. É tudo por meio da interpretação. É tudo meio de pequenas expressões, cara. Mas eu acho que ela foi realmente sabotada nessas premiações, mas talvez também, como eu falei, acho que esse filme tem uma pegada um pouco de teatro, né, grego, assim. O início do filme eu fiquei muito me perguntando ali naquele andar dela por dentro da casa, antes do Javier Bardem aparecer. Cara, ela é muito caricata, né, na movimentação, né, no andar. Eu fiquei imaginando justamente isso, cara, isso é uma peça de teatro. Então, de repente, talvez, não sei, posso estar falando besteira, provavelmente estou. Essa linha que foi exigida dela, de repente, foi interpretada de uma outra forma, não sei. Eu não sei, eu acho maravilhosa. Ela tá interpretando uma esposa, que ao mesmo tempo é essa entidade, e eu acho que ela consegue oferecer a fragilidade e a confusão que ela vai ganhando ao longo desse processo, até a completa revolta. Eu vi até um youtuber criticando, falando que ela deveria subir um nível na loucura pro final do filme. Eu não acho. Eu acho, sinceramente, que ela carrega esse filme. Carrega. Você pode falar, a Eva também é muito boa, Michelle Pfeiffer, né? Mas, cara... A Michelle Pfeiffer dá um show quando aparece. Dá um show quando aparece. Mas é Jennifer Lawrence, cara. Não, o Adão,
Não, o Javier Bardem tem uma presença também foderaça. Mas o filme é dela, de fato. Até em termos de diálogo, claro. o personagem do Javier Bardem, ele é muito ilógico, sabe? Em todas as respostas dele, em tudo, sabe? Você fica sempre não sabendo o que esperar dele. É difícil se conectar. Com ela, é muito mais fácil. E a Jennifer Lawrence, ela abraça esse papel e ela entrega, de fato, uma interpretação que te emociona. O mínimo que eu me emocionei nesse filme foi com a Jennifer Lawrence. Não tem como, sabe? Ela, de fato, ela destrói. Por exemplo, a cena em que toda hora ela pede para as pessoas saírem de cima da pia. Aquilo vai começando a te incomodar de um nível, sabe? Você sente isso. Você é capaz de se colocar naquele lugar, naquele momento e sentir, cara, o que é você estar na sua casa e ter uma visita incômoda na sua casa fazendo algo que você não quer, sabe? E você tem que ficar pedindo de uma forma educada pra não fazer. Cara, isso é incrível. Isso é incrível. Esses momentos, eles montam um filme pra você, sabe? E você percebe que ali você tem camadas que estão sobre os ombros dela, porque ela tá reclamando do casal que cisma de voltar a sentar sobre a pia. Só que não é só isso, né, cara? Ela tá se sentindo invadida. Não é só pelos visitantes, é pelo marido que simplesmente deixou com que todas aquelas pessoas invadissem o paraíso dela também, tipo, o que ela construiu, a intimidade dela, a privacidade dela. Ela tá sendo abusada emocionalmente ali, cara. Essa cena, ela incomoda, né? Mas eu acho que, assim, a cena que transmite mais esse sentimento que vocês acabaram de expor é basicamente ela falar pra Adão, olha só, aqui dentro a gente não fuma. E aí ela encontra depois cigarros no quarto onde tá hospedado Adão, né? Guimbas de cigarro. Isso é um detalhe elegante. É um detalhe elegante. E é marcante a gente entender que ela vai dar fim ao ciclo através do isqueiro de Adão, que pode ser, além de ter uma informaçãozinha aqui que depois eu vou colocar lá no final pra vocês, nas referências, mas além de ser basicamente uma íntima relação com um fogo que não é um fogo criativo, né? É um fogo destrutivo no caso dele. Né? Exatamente. Isso daí resume bem, cara. A Jennifer Lawrence, sobre tudo isso, ela carrega esse filme, não tem como. E você percebe essa invasão através de um olhar que ela faz pro cinzeiro, sabe? Não, e o que eu acho legal é que tudo que incomoda ela, esses objetos que incomodam, como o isqueiro, depois a calcinha da Eva, ela joga pra trás de alguns móveis, assim, ela joga atrás da máquina, sabe? Tipo, ela esconde a ferida com o tapete, ela vai... esconder o mais rápido possível, né? Ela vai tentando lhe esconder, pelo menos, enterrar, vamos dizer assim, enterrar no fundo da terra essas coisas que incomodam a ela. Até aquele grito dela que é visceral, que ela fala, eles não me ouvem. Só que não é só eles, né? O próprio marido, né? Tudo que a gente traz lá nesse primeiro bloco do cast, falando, cara, que o filme, ele não tem a primeira camada, tudo isso joga contra a interpretação da Jennifer Lawrence. Porque é muito difícil pro filme te trazer de volta pro personagem que é difícil de se conectar. Mas a Jennifer Lawrence, ela é capaz de trazer você de volta. Ela traz você de volta. Então, eu acho que esse é o grande mérito dela nesse filme, sabe? Você tocou num ponto bem legal. Ela é o fio condutor, ela é o elo que te segura na realidade, porque ela passa a realidade no sofrimento dela. A realidade entre aspas, né? Mas sim, é exatamente isso que eu quero dizer. Exato. Tipo assim, olha, eu sou aqui, tem uma tropa de elite metralhando, tem uma guerra de 2 clãs religiosos aqui, loucos, só que o meu sofrimento é real, sabe? Independente de ser só uma analogia, só uma metáfora, não interessa. O meu sofrimento, o meu desespero aqui é real e você se agarra a isso, cara, que ela passa pra você, mano. Sim. Perfeito. Isso aí, até dei esse exemplo já em algum vídeo lá do canal. Eu tava vendo uma entrevista do... Parece que não tem nada a ver, mas vai ter, tá? Do Blue dos Racionais. Vamos lá. Um dos membros lá dos Racionais e tal. Uma entrevista antiga. Essa entrevista vai ter uns 15 anos de idade. E aí ele fala isso até nessa entrevista, de que antigamente os Racionais, eles se preocupavam em conscientizar as pessoas sobre os problemas da periferia. Hoje em dia, todo mundo já sabe o que acontece na prisão, todo mundo já sabe o que acontece na periferia. Agora o papel deles não é mais conscientizar, é sensibilizar no segundo nível. E eu acho que é isso que o filme se propõe. O problema ambiental é um problema que todo mundo sabe. Derruba a floresta lá na Amazônia. Ok, todo mundo sabe, tá tendo desmatamento. Agora, o objetivo do filme não é conscientizar isso, é sensibilizar. É falar assim, quando entra alguém na tua casa, acende um cigarro, e apaga no tapete, não é foda? É foda. É a mesma coisa que estão fazendo. É fazer você se revoltar, Exatamente. Cara. É trazer mais o sentimento do que propriamente a consciência, a informação. Porque a informação você já tem. Ele se preocupa em trazer o sentimento. E quem veicula esse sentimento é Jennifer Lawrence. É ela. É por meio dela. Totalmente. Ela que se sente invadida. O Deus lá, o pai, tá cagando. Tá nem aí pra nada. Ela que se sente incomodada e a gente, como vê o filme da perspectiva dela, a gente também sente a simpatia por ela, né? E pela situação dela. O Javier Bardem, ele entrega uma interpretação que não há um arco, né? Ela tem um arco, né? Nitidamente. É um arco de destruição. É um arco de completo sacrifício. Então ela tem até essa capacidade de entregar aí, desde do incômodo, do estranhamento na primeira parte do filme, pra aquela loucura que são os 30 minutos finais, assim. A gente realmente acompanha com ela. E essa câmera próxima ali, a gente tá com ela muito próximo, né? A gente vê cada expressão facial dela e aí... Não, isso não faz sentido racionalmente, principalmente essa meia hora final, que vai acontecer um monte de loucura total, como o Rodrigo falou. O filme compensa isso sendo muito gráfico, sendo muito visual. Exato. Sendo muito cru, colocando essa, como o Daniel também comentou, colocando essa câmera
da mão bem perto, tremendo, e colocando ali, pô, ela sendo espancada e uma cena sem corte, tá ligado? O bebê quebrando o pescoço, tendo um som bem alto de crack. Então, pô, são cenas extremamente fortes pra compensar esse momento em que, da meia hora final principalmente, em que a lógica vai pro espaço. A partir desse momento, é só sentir, Exato, mas é exatamente isso. Eu acho que você tem uma comunhão entre o roteiro, direção e atuação. É a partir desse processo que vocês estão falando. Então você tem, por exemplo, a câmera realmente, ela acompanha quase num close, muito fechada, a Jennifer Lawrence. Quando a gente não tá na frente do rosto dela, a gente tá nas costas dela. Nosso plano sempre é muito fechado e ela percorre os corredores da casa e os cômodos sem a gente ver o que tá acontecendo, sem ver primeiro o que ela encontrou nesses espaços. Isso gera uma angústia muito grande. Ele usa enquadramento de filme de terror muitas vezes. Muitas vezes. Não, tipo assim, o que é interessante é que faz com que você divida a experiência do que ela tá vivendo com ela, porque a gente tá muito perto, muito íntimo, gera tensão, gera um incômodo, porque a gente quer ver o que tá acontecendo, quer ver logo o que tem naquele quarto ou o que tem no corredor, mas a gente não consegue, mas também gera esse distanciamento pros outros personagens. Então, por exemplo, é muito interessante isso do Deus, ele nunca está lá, ela nunca consegue acessá-lo, ele desaparece do nada, ele volta, como se ele fosse um ser um tanto inacessível, que ele aparece quando ele quer. Distante, né? Distante. O que destoa, teoricamente, que é o seguinte, essa casa, cara, a gente consegue ver os cômodos. De um cômodo, a gente consegue ver 2, 3 cômodos lá na frente. É basicamente uma situação que a gente sente a falta de privacidade que ela tá tendo, sabe? Ao mesmo tempo, é como o mundo, como o nosso mundo, né? Que tá tudo interligado. Não tem, vou destruir a atmosfera do Brasil, mas a Argentina tá de boa. Os cômodos se conectam. Tudo se liga. Ela do chão, ela consegue ver lá em cima o escritório. Ou você consegue do átrio ver todos os outros cômodos. E mesmo assim, o Javier Bardem desaparece quando ele quer. Você só vê ele de relance, você vê ele indo de um cômodo pro outro. Ele surge, Ele brota, né? Como diz no Rio de Janeiro, ele brota. Ele brota. Isso não é uma analogia maravilhosa no sentido de que, assim, isso tanto serve pra mostrar o quanto ele é negligente quanto marido, mas também serve pra mostrar o quanto esse Deus, ao mesmo tempo, ele é inacessível, ao mesmo tempo ele é distante, ou então ele se aproxima quando ele quer, ou então você acessa ele quando você talvez tenha a sua fé verdadeira, ou não. Ele é uma incógnita. E esse distanciamento no filme, esse desaparecimento dele, mostra isso. Pra ela também. Ela nunca consegue encontrá-lo, cara. E pra mim o Javier Bardem vai muito bem nisso, cara. Porque a cara dele, você olha pra cara dele, cara, principalmente quem viu Onde os Fracos Não Tem Vez, tu olha pra cara dele, cara, tu não tem ideia, tá ligado? Se ele vai te dar uma flor ou te matar, tá ligado? Exatamente. Ainda assim, pra mim, nesse filme, ele só passa presunção, assim, sabe? Tipo... não, ele consegue passar outras camadas, eu acho. Eu acho durão. Acho que, mas é o papel dele, sabe? Mas é o papel, eu também tô com o Fábio, assim, acho que ele é durão, ele é o mesmo personagem na primeira cena e na última, então, assim, mas é porque ele é Deus. Ele é o que é, isso, ele é o personagem, Mas ele é isso, ele é o que é. É sobre isso, né? Ele é o que é. Não é mutável. E tá tudo bem, é sobre isso, tá tudo bem. E, cara, eu fiquei num conflito interessante em dado momento, assim, eu tava sofrendo com ela. Eu sofri com ela do início ao fim, assim, e essa compensação visual do final do filme funcionou muito bem pra mim, até porque as soluções visuais do Aronofsky são incríveis. São incríveis, tipo assim, ele trabalha os cortes entre os cômodos com uma elipse temporal que é fantástica. A Jennifer Lawrence, a mãe, vira de um cômodo pro outro e já trocou, já passou o tempo e ali tem uma tropa ali na tua frente. E ela passa pra outro cômodo e tem mulheres escravizadas e presas e tal. Cara, é incrível. Ele é muito elegante nisso. Eu imagino como deve ter sido uma loucura filmar essa porra, Uma loucura. Cara, a sensação de claustrofobia é um negócio que, cara, é inacreditável. Tem muita gente dentro daquela casa, tem mais gente do que dá, né? Aí a referência direta com a superpopulação, né? A gente tá se reproduzindo. Cara, a falta de privacidade que você falou é perfeito. A sensação que dá é que, cara, tu fala assim, mãe, fica nesse quarto, tranca e fica aí pra sempre. Tipo assim, não sai mais, pelo amor de Deus. Tipo assim, pelo amor de Deus. Pelo amor do Javier Bardem. Exato. Mas então, eu teve um momento do filme que eu entrei num conflito, assim. Eu tava sofrendo pra caramba com ela. E aí eu fiquei, cara, apoia ela. Pelo amor de Deus, divide esse momento. Cara, eu fiquei puto com ele. Em um momento que ele vira, assim, ele tá contando sobre a morte do Abel, né? Ele levou ele pra um hospital, alguma coisa assim. E ele fala assim, ele morreu segurando a minha mão. Nesse momento, Deus, ele dá um leve sorriso de orgulho. Um leve sorriso de ter dividido um momento tão especial para a sua criatura. Eu dividi com a minha criatura um momento tão único. Mas é a morte do cara. Ali eu falei, nossa, cara, me deu uma angústia. E aí eu falei, cara, mas é bizarro porque ele vai ser indiferente, principalmente com tudo que tem a ver com ela, sabe? Ela sendo a musa inspiradora apenas, porque ele já viveu aquilo diversas vezes. Mas aí eu pensei assim, cara, então para com o ciclo, seu puto, sacou? Essa necessidade de criar, essa necessidade de fazer, independente se o outro vai sofrer, independente do sacrifício, independente do preço, ele é o que é, ele é o poeta. Ele é o que é, fica até isso aí pro Zaniolo, que você quer colocar no final, momento cultural. Quando perguntam o nome de Deus na Bíblia, né, ele fala isso, né, eu sou o que sou aquele
aquele que é. E a tradução disso é Javé. Javé significa isso, eu sou aquele que é. Tipo, Deus não tem nome, né? Chamam de Javé porque significa isso. É aquele que é, aquele sem nome. Momento cultural. Posso, então, dar um momento cultural também com informação? Caraca, vai ser um bombardeio. Porra, informação, caraca. Informação, chegou a informação aí. Bombardeio de informação. Ele é chamado muitas vezes ao longo do filme, Gabriel, como poeta. E poeta vem do grego poietes, e significa criador. Olha a informação aí, ó. Olha aí, Daniel me apontou um caminho aqui que eu posso A seguir. gente tá jogando bem, tô só é? fazendo os lançamentos direto aqui, ó. É isso. Porra, tic-tac Eu aqui. tô lançando a bola lá no coração da zaga lá. ó. Guardiola, lançou pra mim aqui nas costas do zagueiro. Eu já vou falar pra você também aqui um momento de elegância do diretor ao justamente falar sobre esse poema. Como a gente tava falando aqui, teve um momento ali que Deus vai ter um filho, né? Ele engravidou ali Gaia, né? E ele tá inspirado e escreve um grande poema, né? Que é uma referência clara ali, né? Ao Novo Testamento. Ao Novo não, né? Ao Velho Testamento. Não, eu acho que é o novo sim, cara, porque ele já tinha uma obra. Ao Novo. O antigo ele já tinha escrito, O antigo já tinha escrito, o pessoal já conhecia, curtia, e aí ele tem inspiração, no momento que a mulher dele fica grávida, né? Ou seja, Jesus vai vir pra Terra, ela fica grávida, ele escreve o Novo Testamento. Não, é porque o Novo Testamento, ele vem recheado das passagens de Jesus na Terra, né? Então, eu acho que antes do Novo Testamento, eu acho que é o anúncio da vinda do Messias. É a parte ali de Moisés, tu acha que... Exatamente, que é o Velho Testamento. Não, pode ser. Aí cabe a gente interpretar. Pode ser o Novo Testamento, pode ser essa parte final do Antigo Eu Testamento. acho que é o Velho, porque o Novo é todo baseado na vida de Cristo. Mas a questão é que ele escreve um grande poema, uma grande poesia, né? E aí o filme, as pessoas começam a ler a poesia e o filme vai mostrar pra gente a poesia. E como é que a gente vai ler essa poesia absurdamente incrível que muda vidas? Seria muito difícil, né? Escrever no roteiro essa poesia. E aí o diretor, pra mim, usa um recurso extremamente elegante. Ele pega a câmera, coloca pra cima, mostra a mão ali de Deus chamuscada, segurando a mão dela nova, a casa em chamas, a casa vai ficando nova. A partir daquele momento que a casa vai ficando nova, que a casa vai se transformando no universo, no Sol, no sistema solar, na Terra, né? E a partir daquele enquadramento da Terra vista por cima, corta pro corredor de dentro da casa visto por cima, sabe? De uma forma muito semelhante, usando um recurso de direção que a gente chama de rima visual. Então, pra mostrar esse poema pra gente, o diretor usa uma rima visual em que ele conta pra gente que aquela é uma grande metáfora, que aquela casa pegou fogo anteriormente, aquilo é o planeta, é o mundo, e aquele mundo é representado pela casa. Ele conta essa história toda. E no final ele dá rima, né? Ele conta essa cena toda por meio de rimas visuais, que é o que ele teria no poema, tá? Então, pra mim, Legal. é o momento mais elegante do diretor nessa cena. Aronofsky é gênio, rapaz. É gênio. Cara, o filme é muito sutil, né? Por exemplo, essa cena em que ele vai experimentar escrever, que ele tá com um papel e caneta ainda, e ela tá sentada numa poltrona acompanhando ele do nada, ele parece que ele vai ter uma epifania ali, ele escreve, não escreve, aí ele se levanta, vai até a janela e sussurra algo, como se ele estivesse passando um texto, passando o que ele vai escrever. E logo depois que ele senta de volta na mesa, toca a campainha e surge Adão. Então, assim, ele acabou de criar Adão sussurrando de sua janela, sabe? Ele fez a palavra e a palavra se fez verbo, né? Exatamente, exatamente. Cara, o filme, ele é belíssimo nessa sutileza, assim. Eu acho que ele resolveu a ideia do Jardim do Éden, que é o escritório dele, e do fruto proibido, que é aquele cristal, aquele diamante. É maravilhoso. É uma solução simples, clara e que funciona muito bem. Então, eu acho que às vezes ele é sutil, ele é elegante. Por exemplo, esse lance dele na janela é absolutamente elegante. Beleza. Agora, outras escolhas deles não são tão sutis assim ao longo do filme, né? Não, tudo bem. Vou dar um exemplo aqui, nada sutil, que é logo em sequência isso que o Rodrigo falou do Jardim do Éden, né? Tem a sequência ali do Jardim do Éden, que ele é expulso, a pessoa invade o escritório, quebra a pedra, o fruto proibido, ele fica putaço, né? Com o perdão do linguajar, mas ele fica irritadíssimo, né? E aí fala pra galera lá que até então o Adão, que era brotherzaço dele, falou: vaza, sai todo mundo daqui, vaza, vaza, vaza. Sai. Vou prender, vou fechar esse escritório aqui, quebra a maçaneta e tapa o escritório com um tapu de madeira. Ok. E aí logo em sequência, a mãe, a Jennifer Lawrence, está descendo, e aí encontra os dois fazendo sexo. Aquela questão do fruto proibido foi quebrado, na partir daí eles perderam a vergonha e começaram a fazer sexo e tal. Era o fruto do conhecimento. Começa a proliferar. Ah, mas é bom, cara. É bom, mas aí é nem um pouco sutil. É literal. Quando ele foi super sutil no poema, aí foi, toma aqui, filhão. Então, tá, mas aí serve tanto pra você construir a metáfora, quanto pra você chocar a esposa, chocar a dona da casa. Então, assim, olha como é que ele usa as ferramentas. Cara, mas assim, pra história em si, não faz sentido aquela pra cena. história não faz sentido, tá ligado? Tá no subtexto aí mesmo. Aí aquela cena é subtexto, cara. Não faz o menor sentido os caras tomarem um esporro do hóspede da casa. E 5 minutos depois tá fazendo sexo no corredor. Exato, mas a questão é que ali já é o início do surrealismo, cara. Ele tá começando a alimentar essa parada, né? E depois chegam logo os irmãos, logo depois, né? Cara, vocês não acham que a Eva também faz o papel da serpente? É uma personagem meio que mescla esses dois mitos? É porque no Gênesis, realmente, na verdade, a serpente convence a Eva, e a Eva que convence o Adão, né, a comer o fruto. Então, assim, eu não vejo a serpente no filme, né, mas eu vejo já a Eva nesse segundo papel, convencendo o Adão, sabe? Ela ocupa esses dois espaços, certamente. Sim, já ela ocupa esses dois espaços, assim. Cara, aqui, na moral,
a gente falou rapidinho, mas a Michelle Pfeiffer, quando ela entra em cena, ela passa uma força. Ela incomoda demais. Ela incomoda demais, cara. Meu Deus, ela vai pegando os troços na geladeira, ela senta... E ela manda muito bem. O Ed Harris também é muito bom, como Adão, cara. Tipo assim, ele manda muito bem também. Os irmãos fazem Caim e Abel são irmãos de verdade. Essa é a informação. Aí. Não, então, sobre Caim e Abel, um detalhe que eu percebi só na segunda vez, que eu achei bem curioso também, né? Depois que Caim mata Abel ali, obviamente, na Bíblia tem aquele trecho que Deus marca a testa do Caim e bane ele e tal, e daí Caim fica com a marca na testa pra sempre. Quem joga aí Vampiro à Máscara sabe que tô falando aí, tá ligado nas paradas, tá? Sim. Mas no filme acontece isso também. Quando tá tendo o rolê lá, o Caim mata o Abel, o Javier Bardem pula em cima do Caim, joga ele contra a parede, contra um vidro ali, na verdade, e ele corta ali a testa, e ele fica com uma marca de sangue na testa, sabe? Feita pelo Javier Bardem, por Deus, tá ligado? Exatamente. Então, assim, tem até esse simbolismo da marca do Caim na testa, tá ligado? E a partir desse momento ele tá banido da família e nunca mais volta, né? Encontrar a família ali. Eu acho que ele podia aproveitar esse gancho aí, Gabriel, e falar um pouco sobre esse Deus aí na interpretação do Aronofsky. Esse é um ponto muito delicado do filme. Ponto delicado, mas eu posso começar aqui uma discussão. Então vai lá, Daniel. Essa perspectiva meio, que eu tô chamando aqui de meio grega, por quê? Eu já encontro aqui uma diferença, se a gente for... Eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia, não. Fica aqui essa ressalva. Nem Pior eu. que nem eu. Mas minha também. família é católica. Tem uma forte pé no catolicismo ali. Meu nome é Daniel por causa de Daniel da Bíblia. Meu irmão é Jorge por causa de São Jorge. E minha irmã é Bárbara por causa de Santa Bárbara. E aí o que acontece? A lógica cristã, ela não é cíclica. Ela não tem o simbolismo cíclico que tem no filme. Ele já começa a separar um pouco, né, da interpretação, vamos dizer assim, dele, das palavras, né, das escrituras. Só pra deixar claro, não é cíclico na Bíblia, porque quando você tem um apocalipse, na verdade, você tem um surgimento de um mundo. Esse mundo vai ser povoado pelas pessoas merecedoras, dignas desse mundo. Então, por isso que não é cíclico, né? Em absoluto não é cíclico. estágio. Uma outra relação que também é bastante diferente da concepção cristã é a ideia da Santíssima Trindade, né? Que nesse filme você não tem basicamente a relação entre a Santíssima Trindade. Você tem uma relação entre um Deus e uma deusa. Uhum. E é por isso que eu falei, pô, isso me aproxima muito mais com uma questão grega, né? Uma Gaia, né? Uma deusa grega com uma Gaia. Eu fiz muito essa conexão. Uma tragédia grega, no final das contas, ela se move como se fosse... Porra, perfeito. Daniel, perfeito, lançou a bola pra mim, deixa eu matar aqui. Vai lá, contigo aí. Agora é gol. Isso aí que você falou sobre o destino, pra mim, cara, é muito relevante nessa questão do ciclo, principalmente do ciclo consciente de Deus, né? Ele é a única pessoa ali, ser, entidade, sei lá, daquele universo ali, que tá ciente que está vivendo e revivendo aquela história várias e várias vezes. E aí eu queria trazer aqui também um conceito que é, às vezes, erradamente trazida a esse filme, mas eu vou encaixar aqui de uma forma que, na minha visão, é mais correta, que é a visão do eterno retorno do Nietzsche. E aí, vamos lá. Vamos lá. Essa questão do eterno retorno é uma parada que causa muita confusão nos próprios livros do Nietzsche e muita confusão em questão de definição. E o Nietzsche sabia que isso ia ser até bastante confuso, até que esse conceito ele é trazido no... Como eu falei, no Assim Falava Zaratustra, que eu abordei no início do podcast, olha aí, a rima visual, Olha aqui aí. dentro do podcast, o arco se fechando. Olha a pista e recompensa. Rima auditiva. Mas nesse livro, Assim Falava Zaratustra, ele traz, né, na verdade, ele até tinha trazido já antes, mas ele trabalha mais esse conceito do eterno retorno. Ele faz isso, pelo que me recordo aqui, em pelo menos 2 momentos do livro. Em um momento de forma, digamos assim, errada, e outra forma de forma correta. E isso fica bem confuso, né? O Assim Falava Zaratustra é uma história ali do Nietzsche, que é uma história com personagens, com ficção, com diálogos, né? E tem o profeta Zaratustra, né, que é um cara ali cheio de ideias, por assim dizer, né? E existe ali um personagem, enquanto o Zaratustra fica tentando voar, tem um anão que fica pendurado nele, que é o anão que representa o niilismo, sabe? Que fica trazendo ele pra baixo, né? Pra realidade pro chão. E aí esse anão, em certo momento, vira pro Zaratustra e fala pra ele, pela primeira vez ali no livro, esse conceito do eterno retorno. E ele traz o conceito do eterno retorno com um ponto de vista de uma teoria cósmica, como se fosse algo científico ou a ser usado pela ciência. Algo que o próprio Nietzsche discordava, não via que deveria ser assim, né? E aí esse anão traz essa teoria do eterno retorno como da seguinte forma, e aí eu vou colocar aspas aqui no anão, aspas não, porque eu não vou falar literalmente, mas vou falar aqui com as minhas palavras o que o anão falou, que foi mais ou menos o seguinte: pô, Zaratustra, é o seguinte, cara. Definitivamente não foi assim. Não foi. Acho que não. Ela falou, Zaratustra, pô, se liga, o tempo é infinito, né? Não é infinito o tempo? Infinito tempo pra trás, infinito pra frente. Concorda que o tempo é infinito? Tempo é infinito. Entretanto, as
as opções e combinações das pessoas, as combinações do universo, são, de certa forma, limitadas. Tudo que vai acontecer na Terra, uma hora, como o tempo é infinito, vai tudo ser feito e o tempo vai continuar existindo. Então, tudo que aconteceu na Terra vai acontecer de novo, de novo, de novo. Porque como a realidade é finita e o tempo é infinito, tudo que acontece na realidade vai se repetir, né, infinitas vezes, ao longo do infinito tempo. Tá acompanhando? Esse é o ponto de vista do anão nihilista, né? Acho que sim. Complexo, mas tô contigo. Vamos lá. O Zaratustra fica puto quando eu ouvi isso. Fica boladaço, tá ligado? Fala, porra, tu não entendeu nada do que eu tô falando aqui. Por favor, você vai falar o Zaratustra com uma outra entonação, né? Uma outra voz aí. Pô, tu tá viajando, meu irmão. Eu não consigo fazer outra voz, só vou fazer. Tu tá viajando, tu não entendeu Chongas. Isso aí vai ser usado depois. Essa parada aqui que eu tô falando, escrevendo pra vocês. Essa conversa foi feita num quiosque na Barra. Foi ali no Botafogo. No Baixo Meia. Baixo Meia. Mas enfim, aí o Zaratustra, e aí eu ouço a voz do Nietzsche por baixo da voz do Zaratustra, fala: ô anão, tu não entendeu Chongas, essa parada que eu tô falando de eterno retorno, rapaziada vai querer usar isso de forma científica, vai querer enquadrar isso no campo de vista da ciência, e não é essa a vibe, não é essa a parada. O lance é o seguinte, essa parada do eterno retorno é um exercício imaginativo, é uma alegoria, e eu vou contar pra você agora a alegoria do eterno retorno do Nietzsche. O eterno retorno, de fato, ele é uma alegoria, uma historinha não científica, uma proposta imaginativa, reflexiva, né, que fala pra você da seguinte forma: imagina que aparece um demônio na sua frente e fala pra você o seguinte: olha, eu vou dar pra você a oportunidade de reviver todos os momentos da sua vida eternamente, todos os momentos felizes e tristes, cada detalhe, cada ansiedade, cada alegria, cada preocupação, todos eles, você vai reviver todos esses momentos eternamente, pra sempre. E aí, se você pensar, que merda, essa parada tá zoada, não quero isso, se acontecer isso, vai ser um inferno pra mim, você tá vivendo errado. Se você pensar, incrível, é isso que eu quero inclusive os momentos ruins, que eles compensam os momentos bons, assim, eles são parte da construção dos momentos bons da minha vida, é porque você tá vivendo a sua vida corretamente. Então, assim, o Eterno Retorno é uma alegoria, é um exercício de reflexão sobre a sua vida. Como o filme é uma alegoria, como a gente disse aqui. Exatamente, faz Sobre sentido. a sua vida, né? Sobre a forma que você tá vivendo. Tá aí, o Gabriel defendeu o filme da melhor maneira possível, é isso. O filme é uma alegoria em que tá lá Deus vivendo tudo várias e várias vezes e curtindo pra caramba. Dane-se se tem uma galera sofrendo várias e várias vezes. Pra ele tá legal, pra ele vale a pena. Ele vai reviver aquilo ali pra sempre. Então, a diferença ainda é que o filme, ele ainda te oferece, de fato, você viajar nessas emoções, nessas sensações, além da posterior reflexão. Olha que maravilha. Não, perfeito. Pra mim o filme já foi, no início do podcast, o filme pra mim é ok, que eu não tinha grande apreço. Agora já é um filme que eu tenho relativo apreço. Relativo a preço. Relativo a preço. Posso então vir com uma criticazinha aqui? Eu concordo, acho que, pô, a tua análise é incrível e eu vou por um outro caminho, na verdade. Eu vou por um caminho voltando, resgatando a discussão que o Rodrigo tava trazendo, na verdade, sobre o personagem feminino da Jennifer Lawrence em relação a Deus. Porque, de certa forma, esse filme, ele coloca o Deus trazendo essa opressão sobre as mulheres. A partir do momento que Gaia é uma mulher, representada por uma mulher, e Deus traz essa opressão. Só que isso é uma concepção que meio que força uma naturalidade divina em cima disso, entendeu? Enquanto a opressão da mulher na sociedade é uma questão social, que tá presente em algumas culturas. Então, mas aí a gente vai entrar num assunto polêmico aqui agora. Porra, não, e o Fábio trouxe uma problemática sinistra. Agora o filme caiu uns pontos comigo. Porque aí, assim, você acabou de conceber Deus não como uma criação social. Perfeito, mas o filme não é Deus como uma criação social. Tô falando na perspectiva do filme. O filme naturaliza isso. Na perspectiva do filme, Deus não é uma criação social. Nem a relação que ele tem com ela. A relação que ele tem com ela também não é social. É uma relação dada, cíclica. Mas, Daniel, isso que o Fábio trouxe é importante, porque, assim, pra muita gente, Deus não é uma construção social, Deus é uma realidade. E a partir do momento que você crê que Deus é uma realidade, e o filme reflete Deus como alguém que controla a deusa Gaia, isso é problemático. Sim, com certeza, sensível, concordo com Porque naturaliza, porque não tem a discussão sobre um background pra você entender historicamente por que ela é oprimida. Ela simplesmente é oprimida por Deus, porque Deus a fez assim, ou então eles estão presos nessa lógica eternamente. Realmente, concordo totalmente quando você fala o seguinte, que não há ali... Uma equivalência de poder entre eles. Não há uma explicação, Não só isso, tipo assim, uma investigação de por que, né, Gaia, ou a mãe natureza, ela é colocada nessa situação de submissão em que ela é basicamente explorada. E é colocada de forma natural, divina. Quase uma refém dele. Eu concordo total. Talvez o filme pudesse investigar isso um pouco mais. Talvez sim. Eu acho que o filme acaba se preocupando mais em mostrar o resultado disso. De quando você tem uma sociedade que se eleva, se estrutura, cresce, evolui, baseada nessa concepção do Deus. Nessa estrutura em que você tem o ser masculino explorando o ser feminino. Ele se preocupa mais em mostrar o resultado disso. Que vai desde o macro de uma exploração da Terra sem igual, que normalmente é feita muito mais, obviamente, pelos homens, os grandes homens da história. Pelos humanos, mas com a conivência de Deus no filme. Cara, eu não digo nem a conivência, eu digo, tipo, claramente, tipo assim, a história foi escrita, e isso é escroto, mas foi escrita
escrita por homens. É como eu falei, é o rei, é o imperador, é Napoleão, Alexandre o Grande. Então, assim, nossa sociedade foi construída baseada nesse homem, nesse ser masculino que cria e que justifica tudo baseado nas suas criações e nas suas criaturas. E em explorar o ser feminino. Então, eu acho que o Aronofsky tá muito mais preocupado em mostrar o resultado de ter construído essa sociedade. Então, tipo, pra mim, ele tá colocando um ponto que é assim, e se nós tivéssemos construído a nossa sociedade baseado no ser feminino, nos valores, nesses valores contrários? Não, eu concordo com o Rodrigo, e pra mim até por isso, complementando essa questão que eu falei do Eterno Retorno, que Deus tá extremamente, o Deus do filme, tá bom, gente? Tô falando do Deus que você acredita de acordo com sua religião. Que eu acredito. Não, assim, eu tô falando que cada um acredita num Deus diferente de acordo com sua religião. Sim, Não tô falando do seu Deus, claro, espectador. Tô falando do Deus do filme. Esse Deus tá extremamente confortável em refazer esse ciclo de Eterno Retorno, porque ele tem o amor fati. Ele tem o amor pelo destino dele. O destino, a história tá traçada, construída, e cabe a ele apenas reviver todos aqueles momentos com satisfação. Exato. Ele se vê preso a isso. Ele se vê refém dele mesmo. Eu acho que assim, discordando um pouco do Rodrigo, eu não acho que o Aronofsky, ele faz um exercício da gente pensar como seria. Não. Esse exercício foi meu, realmente. Não Teu. foi do Aronofsky. Ele gerou em mim esse exercício, Ele Aronofsky. gerou em você. Beleza, e eu acho que ele alcançou em você o que ele gostaria com a maioria das pessoas. Sim, porque sim. eu acho que ele vai criticar justamente, talvez perpasse por uma escolha de vida dele, né? Entendimento dele sobre religião, o fato de ser ateu, né? Como ele enxerga tudo isso, é basicamente questionar uma religião ou um conjunto de religiões que tem uma base absolutamente patriarcal, masculina e, obviamente, o reflexo disso se dá num corpo feminino. Se você pegar o filme aí, ele tem uma divisão clara entre o que é natureza e o que é criação intelectual. O intelectual tá com o homem, ele é o poeta, né? Ele tem a criação erudita, ele tem a criação que vai ficar eternizada, né? E isso tudo tá dentro da figura do masculino. Não só no filme, mas na nossa sociedade também é assim. Tanto que tudo que ela gera pra ele, ela gera para ele, veja, ela tá dando um filho, ela tá dando um presente para ele. Ela gera fartura. Reconstrói a casa, ela faz tudo. Ela constrói a casa para ele. Então a obra dele é valorizada. A obra dela é dada por, entre aspas, natureza. É natural ela fazer isso. Então a gente tá colocando no filme, basicamente, relações que a gente tem na nossa sociedade, né? É uma relação muito forte de gênero aqui. Realmente, às vezes no filme ficou muito mais pesado pra mim uma questão de gênero que propriamente uma questão ambiental. Dessa relação entre os dois. Não, claro. Mas tá tudo intrincado, tá tudo relacionado, cara. Concordo, mas aí que tá, voltando ao debate e tentando colocar o meu ponto de vista, não sei como poderia fazer isso, mas não é a sociedade, não são as criações divinas que fazem com que Deus se volte a esse personagem, sabe? Seja um personagem opressor sobre a mulher, tá ali, que é a Gaia. Não é isso, é o contrário. Isso já é preconcebido. Isso já vem por definição do filme. Por definição, como se fosse um DNA da criação. É, e isso, eu sei que isso espelha a nossa sociedade, mas a partir do momento que o filme parte desse pressuposto, a gente tem o seguinte, você tá assumindo que é natural a opressão. Só que, cara, eu acho que, é exatamente o que você falou, mas eu acho que o Aronofsky tá fazendo recuo e mostrando o nosso olhar para essas entidades, saca? Não, eu concordo, mas é ruim, eu acho ruim isso. Eu acho que tinha que buscar um recurso pra poder trazer a questão social influenciando, entendeu? Não colocar isso como definição. E aí, como o Daniel falou, né? Se você colocar Deus como essa construção social, quem destrói tudo somos humanos, aspas, inflamados por Deus, pelos textos divinos. Ele chega até a trabalhar um pouco disso no filme, né? Nos 30 minutos finais aí, ele chega até a trabalhar um pouco nessa vertente. Mas acho que o crucial da discussão que você levantou, Fábio, é justamente isso. E acho que você foi perfeito nessa colocação. Que assim, o filme retrata Deus não como uma criação social. Deus é Deus. Como algo definitivo e imutável além da nossa Deus é Deus. alcance. Cara, mas aí você não acha que, na verdade, esse personagem colocado por Aronofsky ali, na verdade, é como ele é interpretado por muito de nós? Sim, com certeza. Não importa se ele é de fato assim, na sua natureza, em sua religião, ou se ele é interpretado por nós assim. Ele é lido pela maioria dos humanos dessa forma. Então o efeito que ele causa é esse. Com certeza. Concordo. E voltando à discussão do Gabriel, trazendo o Eterno Retorno, sabe? Isso não tá óbvio. Isso daí é uma elaboração muito profunda. Então não é que os humanos interpretem Deus como algo, sabe? Tipo, simplesmente infinito, que existe, que está e que tá tudo definido, sabe? Não sei. Mas essa é a definição de Deus, cara. Tá ligado? É aquele que sempre existiu, sempre existirá e poder fazer tudo. Depende da religião. né? Mas, Fábio, você não acha que, por exemplo, pelo fato, e aí você tem o Aronofsky trabalhando a questão do cristianismo, certo? Você não acha que o fato dele colocar um Deus, que muitas vezes é enxergado dessa forma, como eu falei, humanizado, o pai, e ele coloca, obviamente, as falhas possíveis para um Deus que seria mais humanizado, certo? Ele coloca uma forma como nós poderíamos enxergar esse Deus no filme dele. E ele coloca o resultado. Não é exatamente para mostrar assim, olha, a gente tem construído uma sociedade
sociedade baseada nesses símbolos, nesses valores, interpretando dessa forma, é o que traz esses resultados, saca? Tipo... Até o próprio Deus fala isso em um momento do filme, eu acho até bem interessante, quando ele escreve esse segundo livro dele ali, ele fala, não, todo mundo leu e cada um interpreta de uma forma diferente, é muito bacana. Exato. Assim, eu concordo que é perigoso essa linha tênue que o Aronofsky ficou ali, mas o que eu acho que ele tá falando o tempo inteiro é exatamente isso. É tipo assim, ele não tá falando que Deus, vamos imaginar que Deus exista. Eu, por exemplo, acredito, mas vamos imaginar que Deus exista. Aronofsky não tem a arrogância de dizer, de mostrar num filme quem é Deus. O que ele tá fazendo é mostrar como muitas vezes o Deus se parece em cima da nossa interpretação, com as nossas incoerências. Quando, por exemplo, a gente interpreta um trecho da Bíblia de uma forma tão equivocada e às vezes parece tão contraditória, a forma como a gente enxerga esse Deus. Então ele tá colocando um Deus com as contradições que nós temos quando nós falamos sobre ele, quando nós enxergamos ele. E ele tá mostrando o resultado disso. Até porque o Aronofsky é humano. Então, o que eu entendi da posição do Fábio, primeiro, não discordo do que vocês acabaram de falar, eu acho que é justamente isso, mas existe uma questão aqui que talvez é o que cause desagrado em tantos cristãos que viram o filme, que é justamente essa abordagem de um Deus que é egoísta, egocêntrico, simplesmente por ser, sabe? Eu acho que o filme tangencia uma questão aí, obviamente, que é se Deus é uma situação concebida pela humanidade, né, socialmente construída, ou se ele é porque é. E cada um tem a sua interpretação aqui, mas eu acho, e aí jogando a bola de novo pro Fábio, se ele apresentasse de uma outra maneira, seria o outro grupo que ia ficar descontente com a abordagem, sabe? Esse Deus é tão humano que, de certa forma, por exemplo, sei lá, vou tirar da minha cabeça, ok? Vou parecer presunçoso porque eu vou mudar o filme do Aronofsky, pelo amor de Deus, né? Mas vou tirar da minha cabeça. Olha só, a partir do momento que ele cria, ele gera humano, isso poderia ser nele um vício, sabe? Tal como o humano ele tem. E isso ser cíclico dentro dele, a partir do momento da criação, e aí sim, a opressão começa a existir porque ela vai sendo criada socialmente pelos humanos. Até porque, pela Bíblia também, os humanos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Sim, que seja, sabe? Mas talvez ele pudesse ser menos opressor inicialmente, e a partir da criação, a partir daquilo, sabe? Do orgulho, a partir de todos esses sentimentos que são humanos, que poderiam estar dentro de Deus, retratado do Aronofsky, aí sim a opressão vir, porque ela é uma questão social. E ela não tá definida previamente, sabe? Tem aquela outra concepção que diz que Deus é a soma, né, do pensamento humano, e isso iria muito bem com o que você acabou de falar, né? Quanto mais seres humanos, quanto mais desvirtuar da humanidade, mais Deus muda o processo. Cara, pior que eu concordo com o que você tá falando, é que eu, por exemplo, já me peguei muitas vezes pensando assim, eu como religioso, né? Pra que tudo isso? Saca? Tipo assim, se eu acredito que há um ser supremo e que nós passamos por essas barreiras, esses desafios, essas provações, para que a gente cresça, evolua, que a gente tenha acesso a esse tal paraíso, e esse paraíso vai ser diferente pra cada um, pra cada religião, pra cada crença e tal, e a gente partiu de um núcleo lá com Deus, pra que tudo isso? Eu já me perguntei isso. Eu não tava questionando nesse momento o homem, eu tava questionando o tal do Deus criador, o plano divino, e eu acho que é isso que o Aronofsky tá questionando. Eu acho que quando ele tá colocando um Deus, que é um Deus que quando você pega racionalmente, friamente, e você lê a Bíblia, ou você lê até mesmo ensinamentos da minha religião, tanto faz, e você lê racionalmente, friamente, você vai se perguntar, cara, pra que tudo isso? Eu vou ter que passar por provações pelo mal, eu posso ceder ao mal, eu posso fazer o mal pra voltar talvez a um posto, a uma pureza que eu talvez já tivesse. Pra que tudo isso? Aí soa contraditório, soa até talvez egoísta de quem talvez seja esse ser criador. E aí quando você se questiona disso, você faz um filme questionando esse ser criador e não o homem, a criatura. Eu entendo o questionamento dele, porque eu já me fiz essas perguntas diversas vezes, tipo assim, faz sentido esse processo? E se Deus me criou, ele me colocou nesse processo? Não, eu também entendo. Mas você entende por que o Aronofsky vai questionar a figura em si de Deus e suas criaturas? Sim, como eu tô falando, eu não vejo problema. Eu acho que o que o Fábio levantou é justamente uma ideia de cômodo por causa desse tipo de abordagem, porque a gente, ao conceber Deus dessa maneira, está deixando de conceber Deus de uma outra maneira. Não, mas aí eu pergunto, se essa é a abordagem mais usada, porque acredita em Deus, e se essa abordagem causa incômodo, isso já não cumpriu o objetivo do filme? Com certeza. É que, na verdade, os cristãos vão dizer que aquele Deus não existe, aquele retratado no filme, não é o Deus de verdade. Não é o Deus de verdade. Como o Daniel falou, não é um ciclo, ele não é egoísta dessa forma, ele não é egocêntrico dessa forma. As justificativas são outras, não são essas. É, o Deus do filme, por exemplo, passivo, né? Ele tá na expectativa do que vai acontecer, né? Ele tá mais num trilho, né? Enquanto o Deus das Escrituras é um Deus ativo, né? Que criou por amor, né? Ele tem um plano. Ele tem um plano, cara. Ele tem um plano de construção. Eu entendo esse incômodo que os mais religiosos, né, têm com o filme. Eu, de fato, entendo. Mas eu acho a crítica, muito pertinente, cara. Com relação a isso... Eu também acho. Porque é perigoso, realmente. O Fábio tocou num ponto bem importante. E quando, independente, ele tá retratando um Deus. Independente de como você interpreta aquele Deus
aquele lá é o Deus no É o filme. Deus na interpretação dele também, pode ser o Deus dele. Exatamente, na interpretação dele, mas ainda assim é um Deus que parece que a raiz dele, o cerne dele, quase que natural, quase que indissociável, é esse ser que cria e que explora o ser feminino. Parece que é uma coisa, sabe, quase dependente, é uma coisa como se fosse realmente, como o Fábio falou, natural. E a gente trazendo isso pra nossa, né, sociedade aqui, trazendo pra vida real, essa construção da imagem de Deus que nós temos como um ser masculino, ela já reflete muita coisa, né, cara? Porque assim, a maioria das sociedades, Deus é retratado como o Deus cristão, sobretudo, tem uma influência grega novamente aí, Zeus, né? A gente tem a imagem do velho barbudo, né? De cabelo branco, barba branca, tal qual a imagem de O Zeus. Zeus é o velho bombado barbudo, né? Aí o Deus é o velho barbudo. Então, essa ligação do divino com o masculino na religião cristã, ela gera um preço pra nossa sociedade. Cara, teve um momento que o Daniel puxou a questão de o quanto a mãe, né, a esposa lá, ela não tem privacidade na casa, porque até a organização dos cômodos, aquele vão central e tal, isso é estupendo, né? Como a gente vai acompanhando, a gente vai andando pela casa com a Jennifer, né, e a gente nunca viu o que tá acontecendo, gera uma angústia e tal, e é interessante que o Aronofsky não usa trilha incidental, né, você não tem um acompanhamento ali, uma trilha musical, é uma harmonia acompanhando as cenas, ele usa basicamente a trilha diegética, né, que é o som que teoricamente tá de fato acontecendo naquela gravação. E aí, cara, ele extrapola, né? O som do piso, do chão, da madeira, né? O som da porta, é tudo forte, é intenso, é como se a casa estivesse se comunicando, né? É como se a gente estivesse sentindo ela por meio do som, né? Por exemplo, quando o Deus, ele tranca a porta, a batida é um estrondo, né? Como se fosse um grito dizendo assim, vocês não entram mais aqui, é a casa gritando também, saca? É um bumbo, né? É, cara. Então ele vai usando esses sons, assim, pra construir também a vida dessa casa, não só quando o coração bate, mas esses detalhes mesmo, maçaneta, o subsolo, e aí você percebe que a casa tem 3 níveis, que você pode fazer uma relação com o inferno, purgatório, paraíso, né? Tipo, o Jardim do Éden tá no segundo andar, teoricamente seria ali um paraíso, né? E aí chama pra mim, o momento que a trilha sonora é mais interessante, é um detalhezinho, não sei se vocês perceberam. Quando a mãe, ela perde o filho, trágica essa cena, ela perde o filho, ela surta, né? Ela surta com aqueles homens que sacrificaram, mataram o filho dela, e aí ela pega um caco de vidro e começa a rasgar a galera que tá em volta dela, furiosa, desesperada pela perda que ela teve. Cara, o vidro que ela pegou, o caco de vidro, tem um formato meio de raio. E quando ela dá os cortes, rola umas trovoadas, cara. É muito foda. É como se fosse a mãe terra, saca? Tipo, furiosa, saca? Tipo assim, e toda vez que ela perfura, ela rasga, vem o estrondo do raio. Cara, muito maneiro. Detalhe simples, sabe? A gente pode botar até no Instagram a imagenzinha ali do vidrozinho, parece um raiozinho, assim. É a Gaia, é a deusa grega, tá ligado? É a deusa grega Gaia, cara. Essa e outras imagens que a gente comentou aqui vão estar lá no Instagram, hein? Pronto. Então dá uma olhada lá. Principalmente as diversas metáforas visuais que a gente fará ainda até o final desse longuíssimo podcast que tá ficando. Longuíssimo. De qualquer forma, cara, Rodrigo, eu acho legal pra caramba ter falado isso. O lance da casa, então, porque aí você tem que sentir a dor da casa também, né? A casa sendo maltratada. Então, pô, isso estando na trilha é impressionante. Eu senti. E, cara, eu acho incrível, eu acho lindo. Isso pra mim é lindo nesse filme. Que Jesus, né, que é o Filho de Deus que vem à Terra, ele não vem só de Deus, né? Ele vem também da própria natureza, né? Como se ele fosse uma concepção natural, né? Tem uma beleza nisso, Eu né? acho isso muito legal no filme, porque meio que faz com que aquilo seja de fato algo ao mesmo tempo mágico, né? Mas algo natural, algo que, tipo, tinha que vir, né? Etéreo e material ao mesmo tempo, né? É, né, cara? Nossa, é impressionante. Verdade. Essa beleza eu não tinha vindo pra mim dessa forma. Ficou muito bonito, cara. Ficou muito bonito, realmente. Só pra complementar, acho que a cena que ele pega também é uma cena muito marcante, né? A cena que ela dorme, que a mãe natureza descansa. Cara, e a gente sente a ameaça vindo dele. Tipo assim, não dorme, não dorme, não dorme. Cara, Filha, não nossa. dorme. É de cortar o coração. Cortar o coração mesmo. E aí, assim, aproveitando então pra puxar algumas alegorias que vêm de religiões, né, que são retratadas no filme, não vou nem dizer que vem só da Bíblia, porque tem referências a outras religiões também ali. Tem referência ao judaísmo, tem referência ao hinduísmo. Porque, basicamente, né, você tem Adão e Eva no início, né, que são os dois personagens visitantes, né, você tem Caim e Abel, que a gente falou. E aí vale essa ordem que a gente tinha comentado, né? Tipo, o Adão vem da palavra dada por Deus na janela, né? E aí depois o Adão passa mal ao longo da noite, né? O Deus vai ajudá-lo e quando a mãe, né, a esposa abre a porta, vê lá que vocês falaram que vocês não gostaram, né? A ferida na costela, né? Dando uma relação clara da criação de Eva que vai vir logo posteriormente, no dia seguinte, E né? o isqueiro? E o isqueiro? Pegaram o isqueiro? O isqueiro, então, o isqueiro. Eu fiquei me perguntando o isqueiro, fiquei com preguiça de pesquisar. Fala aí, Daniel, por favor. Então, o isqueiro... Mas eu pesquisei o isqueiro pra você. Obrigado. Prometeus ou o quê? Não, o isqueiro, ele tem uma inscrição, uma runa. Tem, É, caralho. exato, isso que eu queria saber. Tem uma runa nórdica, e aí a runa, basicamente, é uma runa de Frey,
Freya, Caraca. Deusa da fertilidade? na mitologia nórdica, que ela é uma junção de duas runas. Junção da runa quer dizer vida e morte, ou seja, opostos que trabalham juntos, Interessante. né? É a relação aí dos diferentes que se complementam. É isso que tá no símbolo do isqueiro do Adão. Tem a ver também com o fogo criador e o fogo destruidor também, imagino eu, né? Foi por isso que eu falei lá, né? Que esse fogo do Adão aí, que ele usa no isqueiro, é um fogo pra destruição, mas que de certa forma causa renovação do ciclo, né? Também. Eu não sabia disso, Daniel, e é muito interessante porque eu não sabia que as runas eram de Freya, né? Mas eu sabia que as runas de Freya, elas emanam justamente as qualidades femininas, sabe? De intuição, iluminação, suavidade, as características femininas pra aquela cultura lá, né? Amor e amor incondicional, principalmente, sabe? Então, ela ter se apropriado desse item que não pertencia a ele, claramente, com Adão, não deveria estar com aquele item, né? E passa a ser dela. E depois ela utilizar esse poder feminino para destruição total, faz todo sentido com as runas de Freya, né? Representa justamente esse poder feminino. O que eu achei mais interessante, cara, foi a participação da publisher, né? Do profeta. Mas tem antes disso. Vai lá. Perdão, Daniel, porque antes disso, né, ainda no velório, né, a casa começa a ser repleta de seres humanos sem controle, né, que não cumpriam regra nenhuma, totalmente descontrolados, né, e que começam a desobedecer os pedidos de Gaia e por aí vai, até o momento em que eles mesmos provocam, por consequência de suas ações desregradas, o dilúvio naquela casa. O dilúvio, sim. Quando a pia arrebenta, A né? queda da pia, O dilúvio né? da pia, exatamente. Quando se quebra a pia, a casa tem um dilúvio, e aí a Gaia fica puta e expulsa todo mundo de lá. Então, e aí, né, meio que os seres humanos, por um tempo, somem da casa, tá ligado? Pelo menos a vista dela. Um pouco antes disso, tem a ideia da Torre de Babel, né? Também, né? Ela descendo as escadas e vendo muitas pessoas, cada uma falando uma língua diferente, né? E acho que faz aí uma relação com a ideia da Torre de Babel. Essa aí eu não peguei, não. Mas só até pra completar essa coisa do Noé, é interessante para o Aronofsky que fez o filme do Noé. Fez, exatamente. Vi no cinema, fui lá amarradão. Também. Não foi muito bem recebido, não, pela crítica esse filme, Não, né? então, eu achei a ideia legal da publisher, porque ela divulga a palavra, né? Antes que Gaia realmente, né, ou a mãe, tenha ciência, Deus já mandou os profetas, ela pensou tá vivendo algo Especial, né? único com ele, e aí essa publisher, ela tem a função ali de um apóstolo, né? De difundir a palavra de Deus. E assim, eu achei muito foda, cara, porque quando chega lá naqueles 30 minutos finais, aquela loucura acontecendo, você vê a publisher andando e fazendo assassinatos. Caraca, essa cena é muito triste, né? Caraca. Interpretação errônea da palavra, né? Né? A difusão errônea da palavra leva isso num passo, cara. Isso é muito maneiro. Leva isso num passo. Como o próprio Aronofsky disse, ele queria falar sobre a obsessão da religião. A publisher representa muito isso, né, cara? Como ela interpretou algo e como um profeta foi, digamos assim, alguém que extrapolou, né, aquilo ali e convenceu a galera a fazer loucuras em nome das palavras de Deus. E você tem alguns personagens, alguns figurantes tentando reproduzir cenas, né? Fazer as mesmas coisas que o profeta está fazendo, né? Cara, quando aquele tem um velho lá que ele vê Deus fazendo aquele sinal por acaso, ele mancha a testa de um dos fãs dele, ele faz por acaso essa marca. Cara, rapidamente, em 5 minutos já tá esse cara fazendo o sinal pros outros, como se ele fosse um intermediário, como se ele fosse um escolhido. Isso é desesperador, cara. É que eu tô falando, o Aronofsky consegue resumir muito do que nós vemos e visualmente muito rápido, de uma cena pra outra, ele tá resumindo a história da humanidade. E não só faz sentido, como gera angústia. Então ele usa essa representatividade pra gerar angústia, pra gerar a metáfora, pra gerar tudo. Não é incrível isso, gente? E ele trouxe pra mim até o Aronofsky, cara, uma reflexão sobre 2 trechos da Bíblia que eu nunca tinha parado pra pensar. E que agora, vendo o filme, pra mim ficou realmente um pouco óbvio, né? Quando o Abel morre, né? O filho do primeiro ser humano, do Adão, morre, Deus recita um poema lá, né? Todo mundo tá junto e tal, ele fala umas palavras e recita um poema, por ocasião do velório. E aí, quando o filho dele morre, o pessoal lá, tipo, os profetas daquele local, recitam o mesmo poema, palavra por palavra. E eu nunca tinha reparado isso, até que na Bíblia tem realmente esse encontro, né? Porque o primeiro ser humano que vem até a Terra perde seu filho, né? Perde Abel, perde, né, um de seus filhos. E Deus também, como ser humano é feito a imagem e semelhança de Deus, quando Deus manda seu primeiro filho, filho de Deus, Jesus, ele também perde esse filho. Existe esse arco na Bíblia, existe esse paralelo na Bíblia, no texto da Bíblia, e eu nunca tinha reparado isso. Caraca, tá ligado? pode crer. E o Aronofsky, esse poema fez a gente reparar, ele tá na cara da gente o tempo todo. Eu não sei se vocês viram, mas tanto no início do filme, né, nessa parte do velório e tal, eu acho que era a cena do velório, quanto nos 30 minutos finais, você ainda consegue perceber gente tentando pintar a casa. Sim, sabe? Eu sim. acho isso maneiro, sabe? É Porque maneiro. é um esforço mínimo ali, sabe? Tentar ajeitar alguma coisa e tá dando uma merda total, assim, tá tudo descontrolado, um caos total. Eles seriam os ambientalistas, de repente. E a galera tá tentando pintar a A casa. casa pegando fogo e o cara ali pintando como. Não só ambientalista, né? Todo mundo que tenta fazer algo e tipo assim, cara, parece inútil, né? Parece um esforço insignificante, cara. Desesperador, né?
desesperador, é triste, tipo... É um trabalho realmente que você vê que, cara, é um esforço singular no meio de um caos total e que do caos completo. não Quando... tem... É o destino grego. Exatamente. A tragédia grega, em sua essência, né? Que o destino já tá traçado. Todo mundo ali é só um personagem. É um peão, É um né? ator, digamos assim, um personagem replicando aquela cena várias e várias vezes. ele tá representando algo, né? E é bizarro que, tipo assim, você vê assim, quando ela tá passando pelos cômodos que tá em destruição e tá começando uma guerra dentro da casa, tu fica angustiado porque ela tá grávida e ao mesmo tempo as pessoas atropelam ela, não sei o quê. E aí quando chega um policial, assim, o cara já chega rendendo ela, um agente da SWAT, uma coisa assim, aí tipo assim, tu fala, caraca, e aí ele meio que vai protegê-la, ou sabe? E ele leva um tiro, explode a cabeça dele, tu fala, caraca, meu irmão. Tipo assim, não tem saída. Cara, é muito angustiante, cara, é muito angustiante, meu Deus do Tem céu. uma relação óbvia aí com o corpo do menino, né? Jesus, que morre pelas mãos da humanidade de braços abertos. E aí o som é muito marcante, né? O som do pescoço quebrando é um negócio que tu escuta durante algum tempo, né? O crack, cara. Eu era novo que já usou esse crack em Cisne Negro. Maneiro. Esse mesmo crack. Fica a dica aí pra quem viu Cisne Negro. Como é que é o lance da hóstia? Eucaristia? É isso? Que a galera começa a comer o corpo do bebê. Cara, isso é bem pesado. Nesse momento do filme, realmente, isso é bem pesado. À medida que vai ficando mais alegórico, ele vai tornando as cenas mais viscerais. Mais absurdas. Pra compensar, né? E não só isso, é pra evocar também os absurdos que há no nosso mundo, porque há absurdos, sim, em prol da fé, ou em prol da ganância, ou em prol do que for. Ele usa o absurdo daquela situação pra mostrar que nós praticamos absurdos, cara. Praticamos Tem a absurdos. ideia do sapo também, pra terminar. Tem o sapinho do porão, tem o sapinho do porão. Eu vi um sapo no... O que é aquele sapo no porão, Daniel? Então, o sapo, ele é atribuído na Bíblia como almas impuras aos olhos de Deus. Ah, então é isso mesmo. Então seria tipo aquela camada mais inferior ali, né? Tipo, seria um inferno. Ele sai do inferno, teoricamente. Sim, é isso né? mesmo. Ah, então. maneiro. E o pó amarelo? Pó amarelo. Esse é o ponto que eu acho que isso não tem na internet, né? E fica aí a discussão. É, porque o Aronofsky disse que ele vai morrer com esse segredo. Eu tenho uma certa teoria que eu tive quando vi o filme, depois eu encontrei isso na internet, pessoas falando, então... Eu tô curioso, fala aí, tô curioso. Eu não tenho teoria nenhuma. A minha teoria é que seria uma homenagem a, sei lá, Deus Sol, Deus antigo, sabe? Então, antes da vinda do Cristo pra unificar, tipo, o cristianismo e definir aí uma religião que fosse, de fato, sabe, juntasse muita gente, então tinha essas religiões perdidas e essas religiões acabavam adorando Deus Sol. E esse Deus Sol, ele fazia parte de um panteão de deuses que cultuavam a natureza, de certa forma, Cultuava a natureza, Ou seja, acalmava ela, dava uma tranquilidade pra ela. Sim. Conforto. Eu vi até alguém num texto falando que fazia uma relação talvez exatamente com algumas religiões, alguns povos antigos, né? Em que você tinha talvez a oferenda do ouro também, sabe? E aí o dourado, o amarelo faria referência também à questão do ouro também, e que faz relação ao sol, obviamente, também. Cara, a minha interpretação foi que aquilo ali era vida. E assim, procurando na internet tem até algumas coisas que fundamentam isso aí. Por exemplo, ela sempre mistura na água. A vida na Terra surge a partir da água. A vida, como a gente entende cientificamente, surge a partir da água. Ela bebe isso com água. Na Bíblia, o amarelo, ele é uma cor relacionada à cura, à vida. E ela para de beber, basicamente, quando ela dá a vida, né? A Jesus. Quando ela tá grávida, ela para de beber. Porque ele deu a vida por nós, né? Então, a partir daquele momento, ela não bebe mais. A minha interpretação é que aquilo ali, na verdade, é vitamina C. Sebion. Eu pesquisei aqui, tem 3 fortes teorias na internet sobre esse pó amarelo aí. O Fábio basicamente falou, a concepção dele vai de encontro com uma que remete a essas antigas religiões com adoração. Ela quer ser adorada, se acalmar ou ter o seu ânimo de volta. No meu ponto de vista, eu já a enxerguei como vida, que é algo que ela busca por ela mesma. Ela não encontra isso com ele, né? Até então. Então toda vez que ela bebe, seriam formas de vida surgindo. Algo que pra ela é algo, entre aspas, natural, né? Algo que a faz bem. Outras 2 teorias. A segunda que eu acho mais viajante é da ideia do amarelo, yellow. No radical dessa palavra, né? Na epistemologia dessa palavra, na origem dela lá no inglês arcaico, a ideia é que ela é próxima do clamar, gritar, né? Então, quando ela tá bebendo aquilo, ela tá clamando por atenção, tá clamando por alguma coisa. E o que tem bastante força aí é que isso faz referência a um livro de uma obra vitoriana que, no enredo desse livro... O livro é aquele, o Papel de Parede Amarelo. Papel de Parede Amarelo. Que no enredo trabalha também uma relação misógina e abusiva de um marido com uma esposa, e essa esposa fica presa num cômodo, numa casa. É presa, né? Ela foi presa num cômodo, num quarto. E essa casa, ela tem paredes amarelas e ela passa a ter uma relação com esse papel de parede. Então, ela fica numa relação ali com a casa. Ela começa a enxergar coisas nesse papel de parede, ela começa a enxergar
enxergar e a viver uma realidade um tanto fantasiosa dentro dessa loucura de ficar presa por tanto tempo, né? Ela enxerga, inclusive, outras mulheres, né, na parede, o que remete também àquela cena do filme, né? Que tem mulheres presas, né? E ela tentando liberar as mulheres, né? Exatamente. Pô, interessante isso que você falou, porque, cara, em algum momento ela mistura esse pó dourado na tinta, né? Pra pintar na parede, né? Então acho que, porra, Sim. gostei disso daí ainda, né? Realmente é a mais interessante, assim, a mais que encaixa melhor, eu acho. A minha, eu tento, né, dar aquelas dobras pra encaixar. Por exemplo, ela passa na parede tá cinza, e aí a parede passa a ficar mais, as cores passam a ter mais vida, né? A própria casa inteira passa a ter mais movimentação depois que ela passa aquele amarelo na parede. Mas essa teoria, realmente, ela é mais aceita, assim. Tem grandes chances, né, cara? Até porque o Aronofsky realmente ele é um intelectual, né? E, teoricamente, a Jennifer, ela bebeu desse material pra fazer a personagem, né? Então tem aí uma relação. Cara, eu vendo o filme, eu fiquei com uma imagem na minha cabeça, assim, da relação entre os dois, entre a mãe e ele. Eu via como se, durante todo o filme, ele fosse, ou ele mesmo colocava coisas, espaços entre ele e a companheira dele, ou ele permitia, né, que essas coisas tomassem esse espaço entre os dois. Enquanto que ela passava o filme inteiro tentando tirar essas coisas de entre os dois, sabe? Pra tentar acessá-lo de alguma forma. E a imagem que vinha na minha cabeça era o tempo inteiro como se ela estivesse tentando escavar uma areia, sabe? Uma montanha de areia que não parava, sabe? De encher. Talvez por ele permitir essa distância entre eles, essas paredes entre eles, né? Tipo, e ela tentando de qualquer maneira tentar tirar essa areia que vinha aos pouquinhos soterrando ela até soterrar, sabe? Tipo, era a sensação que eu tinha vendo o filme, cara. Ficou isso na minha cabeça impregnada, essa ideia da areia, da poeira, sabe? Da cinza. E ela tentando o filme inteiro, tentando tirar isso da relação entre os dois. E ele deixava essas coisas ocuparem o espaço entre os dois, entre a relação dos dois, sabe? Físico e emocional e psicológico, sabe? Até o momento que essa poeira, esse pó, essa areia simplesmente soterra ela, sabe? Tipo, É porque no final das contas ele fala de renovação, né? De uma busca. uma renovação cruel. É absolutamente pessimista. Uma renovação cruel, uma renovação, um destino trágico. É um destino trágico grego, fixo, em que você vai ter que reviver com a tragédia sempre. Se você interpretar que o Deus é aquele, ele é aquilo, ele é o que é, ele tá numa busca. E a busca é aquela. Então, assim, é agridoce no final das Pra contas. mim, Pra porra, mim não tem nada de doce, é só agri, é só trágico. nem pra mim. Da natureza é muito mais agro. Agro é tech, agro é tudo e agro é pop. Porra. O Daniel tava na balada lá, sabe que tinha um quarto com uma balada lá e ele tava querendo, deixa o ciclo rolar, eu só quero ficar na balada aqui um pouco. É isso. Bom, eu acho que a gente não pode terminar esse cast sem fazer duas ressalvas. Duas ressalvas, na verdade, não. Duas indicações. Primeiro, o nome desse filme seria O Sexto Dia. Só que ele faria confusão com um outro filme que é muito melhor que esse, que é O Sexto Dia do Arnold. O pessoal vai acreditar. Arnold Schwarzenegger, muito bom. Tu fala brincando isso, a galera leva a É um sério. filme que só tem uma camada, mas é uma camada grossíssima. Uma camada de músculos. E esse último aqui, esse filme é um eco do Bebê de Rosemary, né? Então, assim, de momento nenhum a gente falou aqui do Bebê de Rosemary, que é igual. Tem um pôster, cara, do Mãe, que é exatamente do pôster do Bebê de Rosemary, só que é A amarelo. gente não falou nada do Bebê de Rosemary aqui, mas é bem parecido. É mesmo, cara, pode Pô, crer. ainda bem que você falou, então. Caraca, Bebê de Rosemary é um grande filme. Assistam. Assistam O Sexto Dia também. Não precisa. Só conta aqui. Galera, se vocês querem falar com a gente, darem sua interpretação, falarem o que vocês acham, eu acho que faz todo sentido vocês comunicarem com a gente lá nas nossas mídias sociais. E, cara, tem muita gente falando com a gente, isso é uma experiência muito legal, uma troca muito bacana que a gente tá tendo. Recebemos e-mail. Porra, recebemos... É maravilhoso. E dentre esses e-mails recebemos um muito especial do Javan, que nos emocionou muito. Obrigado, Javan, pelo e-mail, pela mensagem, pelas palavras. Se a gente repensar sobre o filme Soul, cara, Javan, muito obrigado. Repensamos o filme Soul, eu vou ver de novo com atenção um pouco diferente. Javan, eu vou te responder, tá? Eu vou te responder. Eu fui sabotado aqui, mas tudo bem, eu vou te responder. Não, eu acho que a gente podia até pensar em algum momento estabelecer um canal de comunicação mais direto, sabe, numa live, alguma coisa assim, pra poder abrir esse Vai espaço, rolar, né? vai rolar. Eu acho que a gente vai ter que resolver isso em algum momento. Porra, concordo, vai rolar. Vamos trabalhar nessa ideia aí. De qualquer forma, ainda não é o nosso momento, né? Mas vamos lá, Gabriel, quais são as nossas mídias sociais? Vamos lá, mas falando em e-mail aí, né? Se você é uma pessoa que gosta de escrever longas cartas, mas não existe mais cartão postal
belo, fofão pra você fazê-lo e agora só existe o meio eletrônico. Como mandar um e-mail para nós? Fábio Rangel, por favor. O e-mail é uma coisa mais séria. Se você quiser patrocinar esse programa aqui, você pode mandar para contato@acaboudeacabar.com.br. Fábio tá só construindo ali. É isso aí. Mas não, eu não gosto nem de escrever muito, nem pouco, eu não gosto nem de escrever nada. Eu gosto de mostrar meu peitoral sarado. Eu gosto de sexto dia. Eu gosto de uma rede social que é mais imagética do que roteiro. De uma rede social que me permite mostrar como eu sou belo, ao contrário de vocês que fazem podcast. A gente tem uma das redes sociais lá do Mark Zuckerberg, né? O Instagram é Enquadrando_oficial. E acho interessante que se você quiser ver cenas, por exemplo, que a gente citou, o Daniel tá fazendo um trabalho de curadoria e tá postando as cenas lá, destacando essas cenas citadas do podcast, então... Eu exclusivamente. Eu não tenho ajuda de ninguém. Não tem ajuda de ninguém, basicamente. Faz tudo sozinho, coitado. E é isso aí, eu acho que vale muito a pena você ir lá. Você tem que reconhecer, obrigado, Daniel, parabéns. Obrigado de nada. O Daniel ter feito um excelente trabalho nesse aspecto aí. Mas eu sou como os participantes desse podcast. Feio, como todos vocês. Sim, somos. Todos feios. Eu não quero pôr minha cara em lugar nenhum. Não gosto de imagem. O audiovisual pra mim é só roteiro. Eu gosto de texto, e de preferência texto curto, e de preferência texto de ódio, agressivo. Qual é a rede social favorita, Fábio? Como faço pra falar com vocês? Essa rede que você tá citando, ô Gabriel, é Enquadrando Underline, que é o nosso Twitter. Então você pode ir lá falar com a gente. E eu acho interessante que lá, nós quatro estamos sempre discutindo. Ainda tem lá os nossos dois admins, o Flávio e o Caio, que estão cuidando também. Então, cara, a discussão o tempo todo. Se você quiser discutir com a gente sobre tudo que a gente falou aqui, eu acho que lá é um ótimo local. Marca lá o @enquadrando. Se quiser, marca meu arroba lá também, Cinema Gaspar, que eu vou ver na hora. Eu sendo bem sincero, é a única rede que eu acompanho, tá bom? Eu acompanho só o Twitter. O Gabriel faz parte do Tribunal de Ódio da internet. Faço. E... Tem lá minha cadeira cativa. E às vezes ele se coloca como juiz. E por isso tem nosso YouTube, né, Gabriel? Exatamente. Eu gosto de YouTube, né? O Gabriel, aí, pô, um dos precursores de YouTube. Eu amo o YouTube. Tô assistindo vocês, eu tô ouvindo vocês no podcast por caridade, que o Gabriel enche muito saco lá no Acabou de Acabar. Mas o que eu gosto mesmo de YouTube, como faço pra encontrar Enquadrando lá no YouTube? Então, a gente tem um Enquadrando, canal lá do YouTube. E acho interessante vocês, se puderem, irem lá se inscrevendo, apertando o sininho, que certamente, em algum momento, a gente vai ter um material muito legal que a gente já tá preparando pro YouTube. Então, Tamo mesmo. Falando isso real aí nos bastidores. Já tá alguns vídeos praticamente prontos. Deve ir pro ar no Acabou de Acabar e no Enquadrando também. Pô, então segue os dois lá, aperta o sininho, que vai entrar um conteúdo exclusivo voltado pro podcast. Isso aí. Eu já vi e tá foda. Tá muito bom real. Muito bom. Só aí, fiquem na expectativa aí, já sigam lá. Eu não vi, mas a minha filha número 14 viu e falou que é muito bom. Tá ótimo. Então é isso aí. Um grande abraço. E bons filmes! Muita gente fica puto porque viu o filme e esperava um filme de terror e não viu esse filme. Sim, e o inverso também acontece. Então, assim, eu acho que quando você vê o filme não é um terror tal. Ele é um drama, né? Qual é o inverso? Fiquei curioso pra saber o inverso. Se as pessoas que vão tentar assistir um filme de terror não encontram um filme de terror, aí ele falou assim, o inverso também acontece? O cara que vai procurar um filme de drama não encontra drama, encontra terror? Mas é quase isso que eu quis dizer. Eu acho que foi mais ou menos isso que ele falou, né? Mas você conseguiu entender, não entendeu? Entendi, mas ficou... O importante é isso. O importante é a comunicação ter se estabelecido. Eu entendi. Eu não sei se nosso ouvinte entendeu, mas eu entendi. Assim, ele vai entender no final. Achei engraçado. Deixa eu só colocar um pontozinho antes de sobre camada, que aí você complementa. Peraí. Ih, cara, não, a TV aqui que ligou sozinha. Porque eu pensei que era tipo na rua. Falei, que isso, velho? Tenso, mano. Sinistro. Caralho, eu voltei. Era a cachorra que apertou o controle e aí despausou a cena de mãe. Caraca, ela quer ver Netflix. Quer ver um filme aí, mano. Vou te ajudar, hein, Gabriel. Olha aí, ó. Por favor, eu não tenho ponto de partida disso, não. Eu vou rifar a bola pra frente, depois vocês pegam a bola aí. Vai lá. Vai, vamos ver. Agora que só tem referência a futebol aqui, né? Lógico que... Aqui é futebol aí. Aqui é os 4 grandes do Rio. Sim. Os 3 grandes e o Botafogo do Fábio. Ó, o Botafogo tá ganhando, né? Vai ser campeão da Série B. Pior que vai subir antes do Vasco, né, mano? Não data o podcast, não. Não data o podcast. O ano é 2021, Botafogo e Vasco estão na segunda divisão. Fica aí. Enfim. Vai pro erro.